começando mais um podcast. Hoje a gente está com uma das maiores referências aqui na parte de comunicação da Escola Aptitude. Ele é uma referência aqui no interior, no noroeste paulista, já está aí migrando para o Brasil todo. Eu tive a experiência de conhecer pessoalmente, você é um cara incrível, um cara que, igual eu falei com o Derek aqui, a experiência só melhora quanto mais a gente conhece. Conta um pouquinho, quero que você conte um pouquinho hoje do mundo da comunicação para essa galera. Mas antes disso, eu queria entender quem que é o Gui, quem que é o Gui Constâncio, o que você faz da vida, como você chegou até aqui. Conta um pouquinho de você pra gente, pode ser? Pode ser, com certeza. Obrigado, Douglas, Derek, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e conversar sobre um tema que mudou minha vida. E para falar em vida, justamente, da minha vida, assim como muitas pessoas, eu, quando jovem, quando criança, quando adolescente, sofri com a comunicação, né? Acredito que muitos de vocês talvez já passaram por isso, vocês dois, inclusive. Mas quando se trata de comunicação na infância ou na nossa juventude, a gente é zoado se a gente fala errado. A gente vai apresentar um trabalho na escola e as pessoas ficam julgando a gente de fato não sabe se a gente está passando uma mensagem certa, e depois vem toda uma zoação por trás. Então, a comunicação na vida das pessoas, ela já é traumática desde quando a gente provavelmente nasce e cresce enquanto jovens, né? Mas esse não foi necessariamente o meu caso. Eu, quando jovem, né, quando nasci, inclusive digo que eu nasci músico, porque desde muito pequeno eu sou da música. E... Dois músicos aqui, ó. Você também é? Coisa linda. Gosto demais. Eu já não consigo nem bater palma no parabéns e cantar junto. Lindo isso, né? Já disfuncional, né? Bom, eu nasci na música, costumo dizer, e a música foi a primeira forma de me comunicar, que eu de fato vivi e aprendi com isso. Mas mesmo sendo uma pessoa que me aventurei pela música, me aventurei pelo teatro musical, chegou um ponto da minha vida, entre os 15 e 16 anos, que apesar disso, a comunicação era a minha maior dor. Então, assim como muitas pessoas têm a dor de não conseguir se comunicar, ou de alguma forma não conseguir checar se a comunicação está sendo boa ou não, né? E por isso tem alguns feedbacks negativos, né? Como eu acabei de dizer, né? De outra forma, de forma mais informal, né? Na infância e tudo mais. Eu tinha problemas com a comunicação no sentido de, primeiro, ser uma criança muito quieta, uma pessoa que tinha muito receio e insegurança se eu me comunicava ou não, se eu falava ou não. E isso muitas vezes fez com que na minha vida eu não tivesse tantos amigos, eu não fosse uma pessoa de me expor tanto, e aí me percebia perdendo oportunidades, mesmo estando pronto para assumi-las, porque eu não conseguia me expor, porque eu não conseguia falar o que eu estava pensando. E essa é uma questão que muitas pessoas passam, tanto na infância, adolescente, quanto na vida inteira. Pessoas que vivem a vida inteira e sabem tanto, conhecem tanto, têm tanto conhecimento, mas muitas vezes não conseguem colocar para fora o que sabem, o que conhecem. E aí vê um profissional, um outro alguém que nem sabe tanto quanto você passando na sua frente porque apenas soube se comunicar. Então, uma vez na minha vida que eu comecei, ainda adolescente, que eu olhei para o meu futuro e falei, cara, independente da carreira que eu seguir, se eu continuar assim, travado, não conseguindo me comunicar, super inseguro, de alguma forma eu vou perder oportunidades. De alguma forma eu não vou conseguir crescer enquanto profissional na minha carreira, e qualquer carreira que eu escolha, seja uma carreira de tecnologia, seja uma carreira totalmente de humanas, diria assim, relacionado com pessoas, eu precisaria me comunicar. Isso é lei. Uma forma que eu consigo comprovar isso é que muitas vezes a gente... um currículo importa, por exemplo, uma contratação na sua carreira. Talvez hoje nem importe tanto, mas uma coisa que não vai deixar de existir é uma entrevista, para entender se você tem ou não aquele conhecimento. Então, alguma hora na vida você vai ter que comprovar o que você sabe, e muitas vezes falando sobre isso, mostrando o que você sabe, certo? E quando a gente pensa em comunicação, não é só necessariamente falar, e eu sei que a gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso aqui hoje, mas trazendo a minha vida, então, eu tomei uma decisão de melhorar minha comunicação aos 16 anos. Eu não tinha a consciência de que existiam tantos cursos para isso, no caso não existiam tantos cursos, eu diria, com uma metodologia que eu sentiria seguro de investir, e eu não tinha muito dinheiro para investir enquanto jovem, nunca tive tanta condição assim de investir muito em treinamento e tudo mais. Então eu falei, eu preciso de alguma forma melhorar minha comunicação, e foi aí que eu encontrei lugares, institutos, enfim, projetos sociais que tinham iniciativas de treinar pessoas e treinar a oratória de pessoas, principalmente jovens, para que esses poderiam, né, no caso ali, criar oportunidades na carreira, estar preparados para o mercado de trabalho. E foi numa dessa que um projeto social me deu o microfone na mão. E aí eu tive a primeira experiência num campeonato de oratória. Então, existem campeonatos de oratória, são basicamente campeonatos de palestra. Então, os meninos da minha época, as meninas da minha época brincavam, sei lá, de futebol, de vôlei, tinham esses campeonatos.
a minha bola era o microfone. E eu tinha que me comunicar com as pessoas. E é engraçado pra caramba quando eu falo desses campeonatos, porque é real mesmo, é desafiador pra caramba. Você tem ali na sua frente um público real que tá te assistindo e você tem jurados te avaliando. Aí você tem regras, você tem que falar num discurso de 3 a 5 minutos, você tem que cumprir uma regra de didática na sua fala, de estrutura do seu discurso, de linguagem corporal. E foi numa dessa, eu, como certeza estava falando agora, né, tinha problemas com isso, mas eu me taquei como cara de pau mesmo para esses campeonatos e participei de uma primeira edição com 16 anos. E eu, assim, tava com muito medo, assim, eu fiquei um mês me preparando, muitas noites sem dormir, assim, eu dei mais foco para isso do que pra minha escola na época. E aí eu me lembro que quando eu tava, assim, próximo de chegar a essa primeira etapa desse campeonato, o primeiro que eu participei, eu, assim, tava com muito medo, tava com febre, sabe, você fica todo doente, né, assim, de ansiedade, tudo junto. Mas eu falei, cara, olha, quer saber, já foi tanta coisa até aqui, se for dar errado, pelo menos vai estar ali umas 70 pessoas, umas 100 pessoas no máximo, vai, me olhando, eu vou passar vergonha, mas vai ser prestando de gente, pô, sou jovem ainda, né? 750 pessoas. Eu nem subo, cara, eu nem tento. Eu nem tento. Cara, um auditório gigantesco, tinham 2 etapas esse campeonato, aconteceram no mesmo dia. A primeira etapa era um discurso que eu já tinha programado, que eu mesmo me preparando, como eu falei. E uma outra etapa, se você passasse pra final, era um discurso que você não tinha nem tempo pra pensar, eles davam e você tinha que improvisar. Eles até mudaram essa dinâmica porque era muito cruel, né? Cruel, de fato. Fartou no palco. Depois que algumas pessoas ficaram doentes, né? Depois que alguns ali, né, tropeçaram no caminho, meu Deus, machuquei sem querer. Mas como que era esse julgamento? Tipo, como que é um campeonato? Eu sei que você tá explicando, mas o que eles analisam de você? Só a dicção? Tudo, cara. São 3 etapas são 3 tipos de avaliação, no caso, né? Até porque são 3 jurados, pode até ter um a mais, se precisar. Mas um é um jurado de conteúdo, então para analisar a estrutura do teu conteúdo, se há ali uma mensagem, se é claro, se é didático, se possivelmente é convincente o que você está falando e tudo mais. Tem um jurado de linguagem, então que vai avaliar a língua portuguesa, enfim, né, a forma como você utiliza as frases, faz sentido, tem uma semântica ali, enfim, tem uma regra ali por trás do que você está falando, obedece uma regra. E tem um jurado de desempenho, que vai avaliar o teu corpo, né, então linguagem corporal, teu contato visual, teu andar no palco, tudo mais. Então é uma experiência de oratória pura, né? Porque a oratória ela é muito conectada ao falar em público, muitas vezes a palestra, né? Até por isso não era um concurso de comunicação, mas sim um concurso de oratória. E aí quando a gente fala de oratória, necessariamente tem que ter ali uma performance no nível de desempenho. Como eu acabei de falar, andar em palco, contato visual e tudo mais. E aí são assim, várias perguntas dentro desse tema, né? Assim, não é só, como foi o desempenho dele? Não. Como que foi o gesto dele pontualmente, se casa ou não com a mensagem que ele está transmitindo. Assim, são pontuações, tem uma nota de 5 a 10, e é isso aí. Pois soma tudo. E eu passei da primeira etapa. Então, assim, eu fui morrendo de medo. Na hora que eu vi 750 pessoas, eu quase caí pra trás, mas eu falei, cara, eu tô aqui pra isso, né? Vou ser cara de pau. E aí, é legal nesse processo que a gente vai tirando alguns aprendizados, né? Que muitas vezes você não tem uma grande demanda por, sei lá, melhorar a tua comunicação, ou melhorar qualquer coisa na tua vida. Mas chega uma hora que você começa a se projetar no futuro que você tanto deseja. E aí você começa a encontrar situações onde você não domina algumas habilidades. Então eu me projetando no meu futuro, falei, se eu não dominar essa habilidade, eu tô ferrado pro meu futuro. E eu não tô afim de passar 4, 5 anos da minha vida pra encontrar um emprego, pra ganhar bem. Eu quero resolver minha vida, entende? E aí você toma uma atitude pela motivação de se projetar no futuro. E aí, cara, é nessas horas onde a gente vê a força da motivação, né? Porque da minha pior habilidade, da minha pior medo, no caso, ali, o mais profundo medo, eu fui do máximo desafio, né? De 0 pessoas para 750, entende? Não que eu recomende isso para ninguém, entende? Mas assim, né? Não foi saudável, doeu pra caramba, muito. Mas ao mesmo tempo, não quer dizer que você tem que fazer esse movimento, mas olhar com motivação para tua decisão pode ser um diferencial pro teu futuro. E foi o que eu fiz, cara. E aí, nisso, eu acredito que foi merecido até eu passar da primeira fase. E aí, no mesmo dia, você passa, né? São 20 competidores, por exemplo, naquela etapa lá. Eu fiz várias vezes, né? Mas eu falo dessa primeira que foi a que mais me marcou. Então, imagina, um moleque de 16 anos, mais uma vez. 20 pessoas ali, todos da mesma idade, mais ou menos, tinha uns de 18 e tal. Aí você recebe a notícia, você ficou entre os 5 classificados para a final. Mas a final não é daqui um mês.
Afinal, no mesmo dia. Tipo, ó, fica aqui nessa salinha esperando, que vocês 5 aí vai tirar um sorteio, vai ver quem vai ser o primeiro, o último e tal. E aí eu fui, tipo, o penúltimo a me apresentar, assim, o quarto. E aí é engraçado pra caramba, porque você fica numa salinha, aí você caminha até lá era um anfiteatro gigante, assim, né? Você chega até a porta do anfiteatro, você consegue olhar o palco lá embaixo, você desce as escadas. Paulo Moura, Teatro Paulo Moura? Não foi outro, foi em Santa Fé do Sul. E aí, eu lá, olhando lá embaixo ali, o palco ali, eu sabia que eu ia descer umas escadinhas, por isso que eu falo, né, galera, tropeça na escada, eu não tinha essa desculpa, né, eu tinha que passar pelas escadas e subir no palco, mas o tema do discurso, da final, era revelado ali na porta. Então falou, ó, o tema é esse. Aí eu tinha que descer a escada, projetar o tema na minha cabeça, subir no palco e começar. Uau. Então foi muito desafiador na época, e aí, a partir de tudo isso, eu acredito que a força da motivação para ser alguém melhor te faz se superar. E aí eu fiquei em segundo lugar. Então, assim, para uma pessoa que zero comunicação para esse nível, eu entendo ali como um resgate de uma força daquilo que poderia vir a ser algo que mudaria minha vida. E aí eu percebi que mudou mesmo. Então, eu costumo dizer que eu transformei minha maior dor no meu maior talento. E aí, quando você tem essa decisão na tua vida, e aqui tira um aprendizado muito grande, não para comunicação, mas para tudo. Quando você olha para suas dores com tanta sinceridade e fala, eu quero transformar isso no meu maior talento, ou pelo menos em um dos meus talentos, você pode estar ou abrindo a porta para gerar muito dinheiro com o teu talento, que é o caso da minha vida hoje. Eu seguir outras profissões, mas sem querer eu fiquei tão incubado nessa de comunicação, de melhorar minha comunicação, que eu fiz isso meu maior talento e minha maior geração de renda hoje em dia. Ou você pelo menos se sente feliz, né? Também me sinto feliz com isso. Então essa foi minha história, no grande episódio da minha história, eu falo que 80% do que eu sei foi desse episódio tão intenso, os 20% é só lapidação que eu tive pelos últimos praticamente aí 10 anos. Então, o que aconteceu nesse meio do caminho foi que, ainda jovem, com 16, eu comecei a participar de campeonato, de gente, de discurso. Começaram a me falar, Gui, você não consegue dar uma palestra lá na minha empresa, de empresários e tal? E eu falava não, cara. Eu falava não. Por que eu falava não? Eu falava, eu sou só um cara que tá aprendendo. Você acha que eu vou ensinar os colaboradores da tua empresa a se comunicar melhor? Eu não tinha essa visão, entende? Aí chegou uma época que eu falei assim, cara, nada a ver. Eu podia estar aqui com 17 anos de idade ganhando, sei lá, R$200, o que é muito pouco, né? Mas R$200 numa palestra, cara. Imagina pra um moleque. E aí, fazendo o que eu gosto, inclusive, né? E aí eu comecei a me questionar nisso. Eu falei assim, eu não vou deixar mais essas oportunidades passarem. Eu preciso me preparar para isso. Aí foi que eu comecei a fazer cursos. Então, com 18 anos, eu comecei a fazer um monte de curso de oratória, de comunicação, pagava todos, assim, fazia, porque aí nesse sentido eu já tinha evoluído como pessoa, até como a minha carreira no teatro musical, que eu também fazia ao mesmo tempo, né? Isso ia ajudando ao mesmo tempo minha comunicação também. E aí começou a acontecer algumas coisas, assim, que me incomodavam. Eu fazia os cursos, eu era sempre mais novo da sala, obviamente, era uma galera de 40, 35 anos, 30 anos, e eu de moleque de 18 lá. Mas ao mesmo tempo, batia aquela insegurança da comunicação, eu queria enfrentar, mas a sala de aula dos cursos que eu mais frequentei não me permitia ter essa atitude de querer aprender. Era basicamente salas de 100, 200 pessoas, eu tinha que sentar lá às vezes no finalzinho. Você acha que alguém sabia que eu estava lá? Nunca que o mentor, a mentora, enfim, o dono do curso lá, achava que eu estava lá, sabe? Não tinha esse cuidado com o aluno, entende? E foi que eu comecei a questionar nessa área de treinamentos o que mais vale. A transmissão de conhecimento, se é que isso é possível, transmitir, né? Ou o lidar com o conhecimento a ponto de participar todos de um aprendizado, né? Então, há uma grande diferença entre você entrar numa sala de aula e ficar sentado, ouvindo o outro ensinar comunicação, e às vezes eu tinha o quê? 1 minuto para ir no palco falar alguma coisa, sem embasamento nenhum, era só, vai lá, fala aí o teu maior sonho, entende? E aí isso me questionava, sabe? Que método de ensino é esse? O que é isso? Parece um século XVIII, uma escola, né? Como ainda é, inclusive, né? Carteiras, fileirinhas, para aprender uma habilidade que é super ativa, entende? E questionando esse modelo de ensino, muito com base, não ser questionadora, mas incomodado com isso, eu encontrei uma pessoa, no caso ela me encontrou, e a gente bateu o santo ali, no caso ele é meu sócio hoje em dia, e ele falou, cara, na verdade a gente não se conhecia, mas ele
fazia o mesmo movimento que eu, quase pelos mesmos motivos, de procurar curso, porque tinha problema com comunicação. A gente se identificou nesses problemas e a gente falou das nossas experiências com as escolas de comunicação oratória e que nós dois estávamos incomodados. E a gente falou, mano, vamos fazer um curso para os nossos amigos, assim, sabe? Para a gente mostrar o que a gente sabe. E se a gente está questionando o modelo de ensino, vamos inventar um modelo de ensino que faça sentido. E aí a gente fez esse primeiro curso, teste, em 2017, mais ou menos. Aí hoje, 2023, são mais de 5 mil alunos, mais de 55 turmas, pessoas no Brasil inteiro e até fora. Então, de uma metodologia validada, inclusive reconhecida como a mais inovadora do país. Então, essa é uma história de um muito tímido e problemático com comunicação a uma pessoa que transforma a maior dor no maior talento. E hoje ainda me sinto muito necessário, sinto muita necessidade de estudar esse tema, porque eu ainda acho que sei 1% disso, só tenho muito para conhecer ainda. E pretendo seguir minha vida aprendendo e multiplicando o que eu sei sobre comunicação. O ponto que é legal, né? Tipo assim, quando a gente começa a conversar, quando a gente fala de comunicação, sempre vem primeiro essas histórias assim do tipo, cara, eu era muito tímido, eu tinha muita dificuldade de falar e tudo mais. E lá eu aprendi que isso não é um padrão, até porque eu sempre falei muito, nunca me comuniquei bem, mas eu falei muito, nunca tive vergonha de falar nem nada, mas sempre tive muitos problemas por falar muito. Eu perdi muitas oportunidades por falar muito, ao contrário de vocês. E também era uma dor que incomodava absurdamente. Então, tipo assim, para quem tá assistindo, não é só para quem é tímido, para quem também fala muito, é extremamente importante. E até isso que eu queria te perguntar. Comunicação é só o que sai da minha boca? É só se eu falo muito ou se eu falo pouco? Ou comunicação é muito mais que isso? Bom, acredito que você deva já entender qual é a possível resposta, e vocês que estão acompanhando com certeza sabem também que tudo transmite uma mensagem, certo? E se não sabiam disso, estou trazendo agora essa notícia. Mas para isso eu gosto de fazer sempre uma pergunta sobre esse tema. Eu te faço essa pergunta, agora eu faço para vocês. Vocês já ouviram uma frase mais ou menos assim, ó? É preciso ser visto para ser lembrado. Já ouviram? Já, claro que já. Aliás, essa frase fica na cabeça, né? Muitas vezes, ainda mais se você empreende, se você trabalha com a tua marca pessoal, talvez isso muitas vezes vem na sua mente como uma cobrança, né? Uma autocobrança de que, pô, se eu for mais visto, se eu conseguir ali ocupar um espaço na mente da pessoa e for lembrado por ela, provavelmente eu vou ter mais oportunidades. E aí, nesse sentido, eu questiono essa frase, porque ela é real, ela faz sentido, mas o questionamento é, será mesmo que ser visto o tempo todo para ser lembrado deve ser uma atitude de todos? E aí é quando eu mudo o sentido dessa frase e eu já atribuo a ela uma boa entonação, diria assim, né, um objetivo para ela, que é ser bem visto para ser admirado. Então, decidir ser bem visto já tem ali alguma aplicação de técnica, já tem ali alguma coisa que você quer dizer para você mesmo que você quer ser bem visto, já há ali uma decisão. E admirado é muito mais que lembrado, entende? Lembrado para quê? Por quê? Admirado já tem um sentido ali de que, pô, se eu admiro alguém é porque eu me inspiro em alguém. E se eu me inspiro em alguém, provavelmente eu vou tomar alguma decisão influenciado por esse alguém. Então, ser admirado, provocar essa admiração das pessoas, muitas vezes é ser ouvido, ser sentido e inclusive influenciar as pessoas. E vou falar a verdade, se você trabalha com negócios, se você pretende crescer na sua carreira, se você trabalha com a sua marca pessoal, o quanto você conseguir influenciar as pessoas para o bem, é óbvio, mais você vai ser admirado e mais resultados você tem. Então, sobre essa frase, né, ser bem visto para ser lembrado, para ser admirado, né, muito mais que lembrado, eu costumo dizer que você é visto o tempo todo. Isso a gente já sabe disso. E ser visto já é uma forma de se comunicar. A comunicação está na sua roupa, a comunicação está no teu corte de cabelo, a comunicação está na forma que você olha para as pessoas, a comunicação está na forma que você expõe um conhecimento através de uma escrita, a comunicação está na forma como você toma uma atitude frente a outras pessoas, de como você é exemplo para outras pessoas, para o teu filho na tua casa, para tua esposa, para o teu marido, para onde quer que você esteja, entende? Para as pessoas que trabalham com você, as atitudes que você tem são formas de se comunicar. E aí eu costumo trazer um exemplo que é muito engraçado, inclusive, e as pessoas geralmente ficam morrendo de vontade de responder quando eu faço isso numa palestra, né? Quero que vocês se coloquem numa situação. Imagina que vocês acordaram de manhã, vocês abriram a janela do quarto de vocês, da sala, enfim, se é um apartamento, abriram a sacada, se é uma casa, abriram a porta, olharam lá do outro lado da rua.
Quando vocês olharam lá do outro lado da rua, você viu o teu vizinho ou a tua vizinha, enfim, chutando o cachorrinho dela. O que você sente nesse momento? Raiva, né? Indignação de um ato ali que você não pode fazer nada, ou você está observando algo que não faz sentido nenhum, né? Uma agressão no animal. Aquela pessoa não está falando com você uma palavra alguma, mas ela está comunicando algo muito sério para você. E ela está comunicando algo tão sério que ela não só fez a mensagem ser compreendida por você, ela provocou um sentimento em você. Então, quando as pessoas entendem que comunicação não é só sobre falar, mas sobre provocar sentimentos, sobre fazer o outro pensar, agir, sentir, você começa a entender que a comunicação está no ato que você tem, na atitude que você tem, no que você escreve, na forma como você acompanha o que o outro está falando, como você guia, se conecta com o olhar, como você se veste. Então, a comunicação não é só a fala, mas é a forma como você é visto. Se você é visto por uma atitude, é visto pelo que você veste, é visto pelo que você fala também. E ouvido, compreendido. Então a escolha aqui é ser admirado, né? E admirado se requer ser bem visto. Como ser bem visto? Acredito que a gente vai falar um pouco sobre isso ainda, né? Bom, a gente é aluno da aptitude, eu acho que tá nítido porque a gente é tão apaixonado nesse modelo, né? Uma das maiores objeções que eu tinha, eu sou muito cético com algumas coisas, sabe? E por falar muito, não me comunicar bem, eu sempre achei, tipo, de alguma forma, que era aquele negócio, é o cara que se vira melhor e tudo mais. E eu procurei muito na internet, muita coisa, e parecia que não tinha técnica, parecia que não tinha metodologia. E uma das coisas, quando eu entrei lá na aptitude, na primeira aula, no primeiro minuto, eu já fui impactado por metodologia, por método. Conta um pouco disso, o quanto que funciona esses métodos, foram vocês que criaram. Depois eu queria perguntar outras coisas também, específico do método de vocês. Cara, como é que vocês chegaram nessa metodologia? Porque é tão difícil de achar. E foi uma das coisas que a gente fala, cara, como é que a gente vai mostrar isso pro mundo? Porque vocês são muito foda. Então, sabe, tipo, sabe, pra eu fazer um curso, pra eu fazer alguma coisa, cara, não faço. Eu sou muito mala, não por arrogância, mas, cara, tipo, o cara vender pra mim, o cara tem que ser muito bom vendedor, porque eu não compro quase nada, tipo, a não ser que eu queira, mas pra ser convencido é muito difícil. E quando eu entrei lá, a partir do momento que eu pisei, foi surreal essa experiência de viver na prática e ter a metodologia. Me assustou, de verdade. Eu queria que você contasse um pouco disso, dessa metodologia que vocês têm de já fazer, justamente o que você falou, você foi num lugar e você também teve a experiência, tipo, talvez você tá lá no fundo, alguma coisa do tipo. Mas pra mim foi realmente meio assustador, assim, o quanto que é imersivo o negócio, sabe? Boa. Bom, você já tem um print da história, né? Até do meu passado, que foi quando eu questionei, né, os cursos já existentes, olhei pra metodologia e pensei, pô, essas escolas não estão, talvez, transformando a comunicação das pessoas, nem sequer a vida delas. A atitude de fundar a aptitude foi para transformar a vida das pessoas, muito além da comunicação. Porque a comunicação tá na vida, né, de todo mundo. E eu adoraria depois trazer um background desse sentido da comunicação na tua vida, na vida de todo mundo. Mas respondendo a sua pergunta em relação à metodologia, veio dos questionamentos. O primeiro questionamento é, de que adianta a prática da comunicação? Parece contraintuitivo o que eu tô falando, né? Faria sentido algum eu falar que prática na comunicação? É claro que precisa. Mas eu te faço uma pergunta. Muitas vezes a gente aprende técnicas dentro de um curso, por exemplo, e pratica aquilo, mas na realidade aquilo não serve pra nada na vida. Entende? E algumas técnicas, inclusive, merecem pessoas céticas como você pra questionar. E eu sou esse tipo de pessoa, inclusive. Aliás, acho que o grande privilégio da aptitude é ser fundada por 2 céticos. Legal. Entendeu? Porque eu fui me transformando uma pessoa cética a partir do momento que eu tinha tanta técnica, tanto embasamento de comunicação, mas eu não conseguia colocar aquilo na minha vida. Então a primeira decisão em trabalhar com educação, e quem trabalha seriamente com educação sabe disso, é entender conteúdo, conhecimento mastigado, no sentido de curadoria desse conhecimento, que é o que a gente mais tem como foco, mas traduzir isso para o aluno de uma maneira que ele vê a aplicabilidade daquilo. Quando a gente mostra para uma pessoa, quando você mostra, e não só na educação, tá? Em qualquer lugar que seja, você que é líder de uma equipe, você que vende, você que trabalha com alguém, quando você mostra que o que você está falando para o outro pode ser aplicado na vida do outro, inevitavelmente o outro vai parar para te ouvir. Porque ele para ouvir alguém no momento que esse alguém traz algo para a vida dele. Se você mostra que algo pode ser aplicado na vida dele para que a vida dele melhore, é racional, ele vai parar para te ouvir. Então isso na educação faz todo sentido. Eu estava cansado, como aluno, de aprender tanta coisa, praticar tanta coisa, mas não ver aquilo sendo aplicado na minha vida. Eu me via praticando coisas inúteis. Entende isso?
E aí, então, a primeira regra de uma metodologia que as pessoas possam aprender é, primeiro, se colocar no lugar do aluno, entender que ele é um humano que só está comprando você, porque você como instituição de ensino, né, como mentor, como facilitador, porque ele quer alguém acompanhando ele. Isso já presume ali que uma experiência de ensino deve ter cuidado realmente com as pessoas. A gente está ali para cuidar do aluno, né? Então, eu já falei da minha experiência, né? Numa sala de 100 pessoas que eu nem era percebido ali dentro, ninguém nem sabia o meu nome, né? Então, primeiro aí é o cuidado. Todo mundo é importante ali. Como que, se você trabalha com educação, como que você tem tratado essas pessoas que compram sua ideia, né? E depois disso é pensar, depois de colocar no lugar dele, o que eu posso ensinar e traduzir isso de forma didática que ele vê aplicabilidade na vida, entende? Então isso é para qualquer curso, não só de comunicação. Quando a gente se questiona, né, isso lá na história, como que a gente leva isso para o aluno, então, de forma aplicável, é mapear quais são as maiores dores das pessoas, da comunicação delas, no dia a dia, né? Então, você disse agora muito bem, inclusive, não só tímidos têm problema com comunicação, pessoas que falam muito, sem vergonha nenhuma, também têm problemas com comunicação. Pessoas que às vezes vão ser vistas como não só por ser prolixas, talvez, mas por um tom mais agressivo, por um tom mais, já entendi, entendeu? Então, muitos ali têm problemas com comunicação. E talvez dos maiores problemas é que muitas escolas encaram que tem que vender solução para tímido, né? E não só isso, não que está errado isso, mas todo mundo merece aprender. Então, esses foram os primeiros passos da Aptitude para trazer essa metodologia. E aí a gente trouxe tudo isso em alguns pilares, tá? O primeiro pilar, que a gente chama de leis, né? Leis do desenvolvimento da sua comunicação. São 3 leis. A primeira delas é exposição. Então, se você precisa desenvolver sua comunicação, essas 3 leis são as mais importantes para que você, na sua jornada enquanto aprendiz, você chegue no teu nível máximo, né? A primeira lei é a exposição e significa, de fato, se expor. Se expor em ocasiões onde você não iria se expor, certo? Então, talvez você tenha uma ocasião no teu trabalho que você poderia se expor, mas você se esquiva. Se você se esquiva dessas oportunidades, você vai perder cada vez mais oportunidades de crescer como ser humano na sua carreira. Se você não se esquiva, se você se expõe, você pelo menos vai sentir um gostinho de como é ser visto, certo? Vamos parar aqui no visto. Depois, a segunda lei é a lei da constância. Se você se expõe com constância, você passa a treinar a tua habilidade de suportar muitas vezes aquela insegurança, de suportar muitas vezes aquele medo, certo? Então, a constância ali na verdade, o que vai criando essa casca, né? Que vai te dando cada vez mais coragem de se comunicar, de agir, por exemplo. Então, aqui já tem pontos importantes, né? Primeiro, para entender que as leis andam juntas. Não adianta você decidir melhorar a tua comunicação e se expor uma vez por ano. Não praticar, né? E depois disso tem um método. E o método é, na verdade, a forma como você pode falar. E aí já entra numa seara que é bastante interessante, que é todos, inclusive vocês dois, têm perfis diferentes de comunicação, certo? Se vocês são tratados como iguais, do tipo, para ser um bom comunicador tem que ser desse jeito aqui, você é mais ou menos assim, beleza. Você não é mais ou menos assim, se vira aí, cara, você tem que virar desse jeito. Essa é uma lei implícita, muitas vezes no ensino. Nós estamos aqui para que vocês cheguem nesse objetivo. Na comunicação não dá pra ser assim. Porque isso é um desrespeito à tua individualidade. Não tem como chegar no ser humano que tem... vocês têm histórias diferentes, comportamentos diferentes, sonhos diferentes, dores diferentes, e não tem como você chegar num curso e falar assim, vocês dois vão ser perfeitos desse jeito. Não. Vocês têm histórias de vida diferentes, formas de chegar no melhor de vocês enquanto comunicadores. Então, a terceira lei do desenvolvimento da comunicação é você encontrar quem é você se comunicando e a técnica que vai servir para você e que não te transforme em alguém que não é você. Então, quando isso é aplicável junto num curso que vai te expor, um curso que vai fazer você estar em evidência, que vai fazer isso algumas vezes para que você entenda, mas principalmente que tem ali técnicas, que tem ali um conhecimento que provoca você a entender quem é você se comunicando e que ferramentas servem para você. Isso são as leis que a gente aplica dentro de sala de aula. Então, muitas vezes a gente provoca essa exposição, a gente provoca isso com constância. Não só a exposição de ir no palco, mas a exposição de expor as suas ideias frente a uma pessoa que está na tua mesa, por exemplo. Mas a gente não chega para fazer isso com as pessoas de uma forma sem prepará-las, né? Sem dar uma base para que elas façam isso. Vocês são alunos, vocês sabem que vocês, em momentos que tiveram que se expor, vocês já tinham uma base de conteúdo para entender por que vocês estavam se expondo. Certo? E isso muitas vezes não é percebido dentro de sala de aula. É menos, vai lá e fala.
Fala lá, vai, vamos ver. Né? E aí, pô, vai falar o quê? Falar como? Tô aqui para aprender o que e como, entende? Isso se concretizou também, essas 3 leis são base para o que a gente chama de tríade da comunicação. Isso que eu queria te perguntar. Conhece? De novo, algo que impactou a gente foi justamente isso. Queria que você falasse um pouquinho da tríade de comunicação que vocês criaram e queria que você falasse um pouquinho também dos perfis de comunicação que tem, que também foi outro choque, né? Para mim, que sou meio perdido, foi difícil de achar, né? Até começar a falar os detalhes que tinha cada perfil. Aí depois já ficou fácil de achar. O Derek, por exemplo, já se achou na hora. Eu sabia que era. Muito fácil. É sensacional, né? Tipo, na hora que você for comentar esses perfis, eu tinha muita dificuldade nisso. Porque, assim, antes da D3B, eu tinha uma outra empresa que era eu presa, né? Que era só eu com a vida. Eu colocava os produtos dentro do carro e ia fazer porta a porta. Eu tenho um perfil analítico. Como que um analítico é vendedor? Eu fiz isso por 5 anos. Né? E eu falei, gente, eu sou um ET. Né? Porque assim, eu ficava dentro do carro, tipo, antes de entrar, eu tinha que falar com o gerente, com o dono da empresa, com o comprador. Eu falava, cara, o que eu vou falar pra esse cara? Assim, eu tô morrendo de vergonha de entrar ali e conversar com ele. O que eu vou fazer? Eu vou anotar tudo que eu vou falar. Eu começava a escrever, ficava uns 20 minutos dentro do carro, tomando coragem para entrar, para negociar com alguém. Fiz isso 5 anos. Pra mim era uma tortura fazer isso, porque eu não entendia. Eu, tipo, peraí, tem gente. Tipo, meu pai é vendedor nato. Né? Tipo, é aquele cara comunicador, aquele cara que fala fácil, tem todos, naturalmente, ele nem percebe, mas todos os gatilhos mentais de uma venda, né? Ele sabe conduzir uma conversa. Eu não sou esse cara, né? Tipo, e quem me ensinava era ele, então ele me ensinava com o padrão dele. Eu falei, gente, eu não sou essa pessoa. Poxa, você conhece meu pai? Meu pai desenrola demais uma conversa. Não conversar que sabe que você viu, você já assinou. Já foi. Já foi. Acabou. Já foi. Sorrindo. Feliz. Obrigado, cara. E ele falava comigo sobre vendas, né? E eu falei, gente, eu gosto da venda, eu não gosto desse negócio de ser o falador, mas eu amo sentar numa mesa e negociar. Pra mim, tipo, esse papo de conversar com você, entender sobre o seu negócio, conversar. Eu amo o negócio, a negociação, né? Mas o papo do vendedor, pra mim, era terrível entrar numa empresa. E, tipo, na hora que eu entrei na Aptitude, falei, pô, esse é o meu perfil, isso? Poxa, por que vocês não estavam comigo há 10 anos atrás? Poxa, estavam, pô. Nossa, vocês estavam, eu sofri pra caramba sem entender, sabe? Tipo, sim. Achando que eu era estranho. Sim. Né? E não, é um perfil. Perfeito. Posso só fazer alguma, por exemplo, uma observação? O Derek é muito legal, que ele sempre também falou, cara, ele tem um padrão também de saber onde está o gap e também ter consciência de onde está não o erro, mas o gap dele. Ele falou, Douglas, meu problema é só começar a comunicação. Se você começar, eu vou conversando, ele sempre ficou, vou conversar com você até Israel, ainda vai 16 horas de avião aqui conversando sem problema nenhum. Sim. Mas começa, sabe? E a gente fez alguns eventos juntos, de palestra e tudo mais, eu sempre fico com muita inveja da comunicação dele, que eu acho a comunicação dele muito melhor que a minha. Só que ele falou, cara, começa e depois eu vou. Tá. Igual aqui no podcast, começa, depois eu vou. E a comunicação dele é muito mais assertiva, muito mais bacana. Eu gosto de verdade. Tanto é que as palestras, as coisas que eu assisto, é do perfil totalmente igual a ele. Porque o cara que fala igual eu não me encanto tanto. Perfeito. Até porque às vezes eu acho que o cara tá usando alguma técnica e às vezes o cara só é comunicativo mesmo. Mas o cara que fala com uma calma, com a segurança que ele fala, é o cara que me encanta. Eu acho muito louco também, sabe? Então, só quis usar essa observação. Às vezes o cara tem uma dificuldade, às vezes é uma barreira pequena que precisa quebrar pra, de repente, deslanchar, porque no resto faz muito melhor, às vezes, que o próprio cara que é mais falante, vamos dizer assim. Sim. Então comenta esses estilos, né, esses perfis de comunicação, né? Porque isso fez diferença pra mim, tipo, pô, tá com a D3B, eu fiz várias vendas com ele, eu, perfil analítico, o que eu fiz? Eu peguei todas as nossas reuniões, em 2 anos, eu lembro de todas as reuniões. Então, você escrevia. Eu escrevi tudo que aconteceu. Falei, poxa, a gente aplicou a metodologia Spin Selling. Legal. Então, fui desenhando, entendi o padrão da D3B, como se vende. Então, esse é o meu perfil. Né? Mas explica um pouco do que é esse perfil para quem passou ou passa pelo que eu passei se achar também. Cara, com prazer. Aliás, esse é um dos assuntos que mais me deixam felizes, né? De falar sobre isso, porque hoje o que eu tenho estudado em relação à comunicação, a minha linha, né, de estudo é sobre a neurocomunicação
Então, é bastante um campo onde entender como a comunicação chega na cabeça das pessoas, literalmente, como você compreende o que eu estou falando, o que talvez a tua cabeça te impede de falar, e talvez o que está ali correspondente ao teu autoconhecimento que te deixa mais, diria, mais confortável para falar e para ser você mesmo, entende? Então, trazendo um ponto importante aqui em relação à comunicação, a base disso tudo, que é sobre a tríade da comunicação, é entender que existem 3 pilares importantes para que você desenvolva, para que você torne a sua comunicação mais completa, certo? O primeiro pilar, e é em ordem, tá? Em ordem real. O primeiro pilar é a mentalidade, é a tua mente. A mente é a forma como você se prepara mentalmente para se comunicar. E esse preparo envolve, primeiro, autoconhecimento. Autoconhecimento no sentido de fato, entender qual que é o teu perfil, entender quem é você se comunicando, certo? Eu não vou entrar agora ainda nas questões dos perfis, que é um assunto mais longo, mas antes eu vou contextualizar a tríade para que você entenda. A mentalidade é, de fato, entender quem é você se comunicando, que fique bem claro isso. Quando você entende quem é você busca ferramentas que servem para você. Então, é diferente, né, de você buscar as ferramentas não sabendo quem é você. Porque talvez você vai usar uma ferramenta que não tem nada a ver com você, isso vai causar dor em você, não é nem uma questão de entrar numa zona de desconforto, é de entrar numa zona de trauma. Entende? Então, uma vez que você sabe quem é você, tem esse autoconhecimento, você pode buscar ferramentas que vão te dar autoconfiança. Autoconfiança não é a ausência do medo, é saber lidar com o medo. E saber lidar com o medo, muitas vezes, significa ter a ferramenta certa para enfrentá-lo, né? O medo a gente não zera. Ainda bem que a gente não zera medo na vida, porque é instinto de sobreviver. E para sobreviver, você precisa ter as ferramentas certas, né? Para sobreviver nessa vida, você precisa ter uma casa, você ao menos precisa entender que você tem que buscar comida e tudo mais, né? Então, entender essa ordem do que você precisa fazer na sua comunicação para sobreviver te ajuda a ter mais autoconfiança para, pelo menos, encarar o desafio de sobreviver na comunicação. Quando você tem esse combo, né, de autoconhecimento e autoconfiança, você tem mais chances de tomar atitudes. Atitudes, por exemplo, para se expor. Atitude, por exemplo, para estar em evidência, certo? Porque você tem uma base sólida criada sobre você mesmo, a forma como você está mentalmente preparado para pegar uma oportunidade e falar, eu vou aqui, eu vou enfrentar isso. Mas não é só enfrentar falando o que você quiser. Tem que ter método para isso. E o método está nos outros pilares da tríade. No caso, o conteúdo. O conteúdo é o que você fala. É o segundo ponto da tríade, né? Começamos pela mente, vamos pelo conteúdo. O conteúdo é o que você fala. É a mensagem que fica ali na mente das pessoas depois que elas deixam de te ouvir. Eu costumo dizer, né? Você, quando fala com as pessoas, se a sua mensagem fica ecoando ali na cabeça dela, se você aluga um espaço na mente dela, ela vai dormir pensando no que você falou, ela acorda pensando no que você falou, porque a sua comunicação foi impactante. E esse impacto não é só uma palavra bonita. Impacto é quando a tua mensagem gera emoção na pessoa. Eu geralmente faço uma pergunta: você está sendo ouvido ou você está sendo sentido pelas pessoas? Porque ouvido, às vezes, vai ser entrar aqui e sair por ali. Aí você tem que ficar repetindo. Já teve isso na tua vida? Sim. Você tem que falar com as pessoas e elas não te entendem? E você tem que repetir, né? Então, o erro, muitas vezes, não está na pessoa que não te entendeu. Pode ter um desrespeito ali, pode ter um erro. Mas o erro pode estar em você. Que a tua mensagem não foi impactante, ou seja, ela não provocou sentimentos no outro, emoções no outro, que fez o outro ficar ali com a mensagem tua ecoando na cabeça. Que por mais que às vezes é inconsciente os nossos pensamentos, do nada a gente está pensando, né? Faz parecer assim, a gente pode escolher, se a gente muitas vezes pode desviar o pensamento para outra coisa. Então, às vezes a pessoa escolheu sim ficar com a tua mensagem na cabeça. Muitas vezes quando você fica pensando no que o outro te falou e foi dormir pensando nisso, ou você acorda pensando no que o outro te falou, você escolheu ficar pensando nisso. E se você fica digerindo isso, você está escolhendo pensar mais ainda no que o outro falou. Muito bem, o outro teve um conteúdo impactante. Certo? E essa mensagem, se ela for estruturada, se ela for clara, ela com certeza pode ser ainda mais impactante. Então temos um pilar mente, um pilar conteúdo. E depois o pilar desempenho. Não menos importante, mas na ordem ele é o terceiro a ser visto, né? Que é de fato como você se comunica. Esse como é de fato o teu corpo. Como o teu corpo transmite a mesma mensagem de forma coerente com o que você está falando na tua boca, das palavras que estão saindo, por exemplo. O teu corpo vai ser a tua linguagem corporal. Linguagem corporal não é só gesto. Linguagem corporal é corporal. Então aí vai ter os teus gestos, a forma como você anda, a forma como você tem uma postura, a forma como você se conecta com o olhar, a forma como, através do teu corpo, no caso tua boca, você emite um som, por exemplo. Então, som, entonação, ritmo, dicção, isso tem tudo a ver com desempenho. Desempenho muito bem feito é como se fosse uma performance. A gente pode dar esse nome, entende?
E aí o que é mais comum muitas vezes acontecer são as pessoas se classificarem como boas comunicadoras porque têm um bom desempenho. E aí, se isso é visto, se isso é proclamado, né, se as pessoas falam isso, né, talvez um grande problema daqueles que querem desenvolver comunicação é falar assim, opa, o fulano tem um bom desempenho, o fulano fala bonito. Então eu preciso focar no desempenho, preciso falar bonito. Que no caso tem um bom jeito, né? A gente fala de jeitinho do comunicador, né? Ou gesticulação, andar e tudo mais. E esse é o grande erro, porque aí você decide falar bonito sem ter a mente preparada, ou seja, se acontece uma coisa muito ruim nesse falar bonito, você fica traumatizado, e principalmente sem ter conteúdo, que é um desrespeito com o público, né? Imagina aquela pessoa que fala bonito, mas não fala nada. Você já foi numa dessa, né? Uma palestra de um palestrante que fala bonito, mas você não entendeu nada. Nada. Uma aula de um professor, professora, que você sabia que ele tinha conhecimento, falou bonito pra caramba, mas você não entendeu nada. Um líder, não que seja o caso de vocês, mas quantos existem disso, né? Líderes que falam bonito, mas a equipe nas costas, ó, não confia. Fala mal do líder. Então, um vendedor que fala bonito, mas não vende nada, entende? Então, o falar bonito é um grande erro. Não que não seja verdade que falar bonito é bom, né? Mas ele não deve ser a primeira coisa a ser procurada. Primeiro tá na mente. Como você se prepara mentalmente para isso? E aí é sobre mente que a gente chega nos perfis, né? Porque... Posso, antes de você chegar no perfil, Posso. fazer uma observação? Nossa, já faz aí. A gente não é famoso nem nada, a gente tem pouco seguidor, vamos dizer assim, e quem geralmente assiste é quem conhece a gente. Aí eu tô falando agora pra quem me conhece, né? Imagina ele falando desse jeito, o Derek já morria da risada. Eu sou aquele cara que eu tô tentando te copiar, você tá falando, eu falei, não, já tô aprendendo, já tô aqui, eu queria metodologia, aí chegou tinha, eu falei, cara, eu tô aprendendo, nossa, tô aprendendo e tal. Aí pensamento acelerado, aquela coisa maluca, é igual, cara, quem vai ser o primeiro a subir no palco? Eu aqui, gritando, já tinha tudo ensaiado na minha cabeça, que eu ia falar, que eu ia gesticular, que eu ia puxar a mão, tal. E foi bom barato, né? Eu subi, eu nunca tive um apagão tão surreal na minha vida. E olha que louco, né, cara? Eu virei, olhei pra você assim, falei, cara, sumiu tudo da minha cabeça. Aí eu olhei e continuei com o personagem pronto. Eu olhei com o jogador e falei, pessoal, daqui pra frente eu nem imagino o que eu estou falando. Aquela coisa bem ridícula, né? Então eu achei muito louco o quanto foi desafiador e o quanto, tipo assim, de novo, quanto mexeu comigo tudo aquilo, esse monte de informação, esse monte de técnica. Aquele dia eu senti muito realizado, por mais que eu não consegui fazer. Aí eu falei, cara, achei. Tipo assim, fui realmente desafiado de um jeito que travou meu sistema. Aí eu fiquei apaixonado. Falei, amanhã eu volto, amanhã eu quero subir no palco. Só que aí eu já vi que tinha pra onde seguir, como fazer. Eu não sei se você vai entrar na parte do perfil e tal, se tem alguma coisa a ver com o que eu falei. Mas é muito louco quando você começa a colocar esse monte de técnica. Pra gente que gosta de coisa boa, de coisa bem feita, foi apaixonante. E principalmente pra quem me conhece, sabe o quanto que eu sou folgado de falar e tudo mais. Chega lá e não ter... Tipo, chega lá e você não conseguir nada. Ser o bom da comunicação, não é? Cara, foi fantástico, foi fantástico. A gente provoca muito isso na aptitude, é esse desafio de muitas vezes colocar você em situações onde você se questiona, no sentido de, peraí, sempre lidei com isso bem, agora eu vim aqui e travei. Mas aí o lado bom é, você tá em sala de aula. Então é diferente de uma experiência onde você vai lá na frente e fala assim, falou... E foi muito louco, realmente, o jeito que a gente foi acolhido, porque eu errei. Pra mim podia ter sido um trauma, igual você falou. O único trauma foi esse xarope, porque ele ficou morrendo da risada. Ele adorou. Mas foi muito louco. Fica sem graça, o único que tava rindo, ninguém riu. Nossa, você riu. E esse acolhimento não vem só no... parabéns por você ser desafiado, que seria o comum, né? O acolhimento vem... Não sei se você lembra que eu joguei uma frase lá que é assim, vocês vão ter a oportunidade de aplicar o que eu tô falando. Eu sempre falo isso em aula. Vocês terão a oportunidade de aplicar o que eu tô falando aqui em sala de aula, certo? Aqui em sala de aula eu faço um pedido pra vocês. Sejam imperfeitos. E onde que a gente imaginar numa sala de aula ser ouvido um professor falar assim, faz imperfeito? Porque a gente tá acostumado a vida inteira provar nosso conhecimento através de uma prova, que a gente pode tirar até 10. Se a gente errar, a gente tá errado. De fato, a gente não tá preparado. E a gente tem que ser perfeito. A gente tem que atingir a perfeição da nota 10. Se você chega numa sala de aula da comunicação aqui na aptitude e eu falar pra você, faça imperfeito, na verdade, no fundo, eu tô querendo te dar a oportunidade de você errar pra você receber um feedback. Porque você não compra um curso pra receber uns slides. Você compra um curso pra receber um feedback. Principalmente quando o assunto é comunicação, que é tão humano, é tão orgânico. Entende? Então eu achei muito simbolicamente perfeito, agora usando essa palavra no lugar certo, perfeito a tua colocação aqui agora e o momento em que você se desafiou e percebeu que, peraí, tem coisa pra melhorar. Porque você deu abertura ali para feedback, você deu abertura ali para de fato aprender. Muitas pessoas compram cursos, mas não aprendem muitas vezes porque não estão abertos a esse aprendizado.
Você entende que é uma via de mão dupla, né? Tem tanto a parte do professor, em que vai estar aberto a transmitir, no bom sentido de compartilhar, de lidar, de aprender, de jogar com o aluno e fazer com que este entenda que algo pode ser aplicado na vida, mas também tem um aluno que, peraí, eu tô aqui para aprender, deixa eu abrir a minha mente do que eu sei Tá disposto, e trazer coisas novas, entende? Lá é a zona de teste, né? Tipo, igual você tá falando. Porque por mais que tinha várias pessoas ali, nem todos queriam subir para falar, e não é obrigado a falar. Isso também é muito legal, né? Porque você não vai comprar um treinamento desse e a pessoa te obriga a fazer alguma coisa, né? No que a gente participou, não estava livre. Então eu falei, poxa, aqui é minha zona de teste. Quando eu falei, eu vou levantar a mão e eu vou lá, porque é a hora de eu errar. Sim. A hora o Gui vai estar olhando dentro do meu olho ali, sentado. Era o único, ele era o único. Eu ficava no centro, os alunos na ponta e eu ficava no centro, assim, olhando pra você, vai. Vai, sabe? Vai lá, me julga, sabe? Mas não tem problema, porque ali eu me senti tranquilo de errar. Sim. Então eu não fiquei preocupado em errar ali. Eu falei, poxa, eu quero entender, eu quero conseguir olhar se eu tô conseguindo transmitir o que eu tô falando. De tudo que ele falou, será que eu consigo olhar no olho de todo mundo aqui e passar? Porque a mensagem eu sabia o que eu ia passar, era o que a gente estava fazendo ali. Mas será que eu consegui aplicar um pouquinho do que eu estava vendo? Perfeito. Poxa, e não ter preocupação de errar, acho que ajuda muito a desenvolver exatamente o que você está falando. Eu não sei qual que é essa virada de chave que vocês conseguiram passar esse carinho pra gente. A gente participou de outros caras, de outras coisas de imersão. A gente é muito chato. E sempre em algum momento a gente acaba se sentindo um pouco ridículo quando se expõe. Você fala, pô, cara, tipo, ou um personagem, algo tipo, cara, ele lá foi muito suave, foi muito tranquilo mesmo. E até o lance de errar e dar risada e sair tranquilo. E ele que é mais tímido, levantar e ser o primeiro a falar. Eu não sei explicar onde é que é a virada de chave, onde é que vocês conquistaram a gente, mas entrou, parecia que a gente era de casa, sabe? Sim. Então, eu não sei onde que é. Muito lindo. Eu não sei qual foi a técnica que você usou com a gente, mas funcionou demais, sabe? Cara, eu vou dizer, assim, pode parecer também contra-intuitivo o que eu vou falar, mas a gente se preparou e vai se preparar sempre para lidar com alunos, porque e sejam tipos de aluno, né? Um aluno de sala de aula que vem até nós, um aluno dentro de uma empresa, que é o nosso grande objetivo também, um aluno que está ali numa plateia da palestra, eu como palestrante vou acabar ajudando também, é sempre pensar no outro. Cara, é pensar como que o outro gostaria de receber a tua mensagem, você entende? Isso está dentro de um conceito que eu vou trazer aqui agora, daqui a pouco. Mas as pessoas pensam no que querem falar. E enquanto, às vezes, professores pensam no que querem ensinar. E muitas vezes esquecem de pensar no que o outro quer aprender, no que o outro quer ouvir. Entende? Isso é um princípio de respeito ao teu público. A gente aprende esse princípio na comunicação. É respeito ao público, é respeito ao que ele quer ouvir. Entende? E isso é empatia. Então, como eu falei, pode parecer contra-intuitivo, né? Eu me preparei para isso, mas tem nuances como essa que eu também não sei. Eu não vou saber te dizer qual foi o lugar, qual foi o ponto. Nessa hora só me vem a frase que eu costumo repetir, eu amo ela, que é que ao se comunicar com o humano, seja um humano. Eu acho que eu apenas fui humano ao me comunicar com você, ao lidar com o teu erro e mostrar que eu também erro, né? Como eu fiz naquele momento. E falar, vem cá que eu vou te ajudar a fazer certo isso que você fez. Entendeu? Legal. Fala um pouquinho dos perfis. Fala. Eu sei que é mais longo, mas mas assunto mais esperado da noite. Já criamos aqui uma antecipação, né, na galera, eles ficaram acompanhando a gente até aqui. Bom, esse conteúdo é um conteúdo profundo e é muito interessante você que está assistindo a gente. Até um momento legal, caso você queira pegar aí um bloco de notas, anotar, fazer suas contas. Para quem é mais analítico, né, fazer até um gráfico, quem sabe. Né, colocar fazendo uma divisão, assim, né, são 4... que já pegou a planilha dele aqui, já boa, dashboard aqui, ó. Me rotula, não. Muito bom. Bem, existe uma teoria que pode... uma teoria muito bem estudada, mas ao mesmo tempo não tão fácil de ser encontrada, certo? Existe uma teoria que pode ser a explicação, que pode ser um conforto, que pode ser até um alívio para as pessoas que tem uma pressão muito grande, que se cobram muito para se comunicar bem, mas não conseguem atingir esse nível de comunicação que tanto pretendem. E essa teoria é uma teoria que estuda os perfis comunicativos das pessoas. De fato, os estilos de comunicação, isso na verdade são padrões de comunicação que dependem do comportamento da pessoa, dependem da personalidade dela
e é uma questão natural da pessoa, e que ela vai se manifestando ao longo da vida dela, certo? Esses perfis de comunicação, os perfis comunicativos, são divididos em 4, certo? E eles estão dentro de uma etapa da preparação mental para que você possa se comunicar. Então, é bastante uma questão de autoconhecimento. A gente acredita que desenvolver comunicação, às vezes, é sair por aí falando, né? E talvez o ponto mais importante do desenvolvimento da sua comunicação é você parar para falar com você, para se conhecer nesse processo. Então, é entender esse seu perfil, esse quem é você se comunicando, que vai fazer diferença para que você talvez tenha menos autocobrança, mais alívio e mais preparo para desenvolver a tua comunicação. Falando então desses perfis, eles são 4 e eles são separados em 2 categorias, certo? 2 perfis estão na categoria que nós chamamos de orientação para tarefas e os outros 2 perfis estão separados uma categoria que a gente chama de orientação para pessoas, certo? Então, obviamente, 2 perfis lidam melhor com tarefas, 2 perfis lidam melhor com pessoas. Esse lidar melhor significa muitas vezes se sentir mais energizado, entende? Então, vou dar um exemplo aqui. Você provavelmente é uma pessoa que quando tem pessoas por perto, não você necessariamente, tá? Mas enfim, você que está assistindo a gente, pode ser uma pessoa que quando está perto de outras pessoas, você se sente mais, pô, não parece que eu me sinto mais feliz, então você está num dia mal, sabe? Você está num dia, sei lá, que você está meio na bad, assim, você fala, meu, nossa, se eu sair e conversar com um amigo, eu vou me sentir melhor, sabe? Então você se sente energizado com pessoas. Tem outro perfil que talvez vai se sentir mais energizado quietinho no teu canto. Entendeu? Pô, me sinto melhor, pô, ali no meu quarto, fazendo uma tarefa que eu adoro, ouvindo uma música mais de boa, entende? Falando com talvez quem eu preciso falar ou falando com ninguém, entende? Então isso é um nível de orientação, ok? Me sinto mais energizado cumprindo tarefas, me sinto mais energizado com as pessoas. Então nós temos os nomes dos perfis. Aqueles que são para tarefas, nós damos os nomes de condutores e analíticos. Os condutores, a gente tem uma frase que eu adoro dizer, que é uma frase que se você se identificar, você pode ser condutor. Basicamente assim, ó, eu amo concluir as tarefas que eu tenho para fazer o mais rápido possível, com a maior assertividade possível e muitas vezes o mais focado possível. Assim, adoro terminar as tarefas do dia com rapidez e me sentir que eu terminei tudo para fazer, que tinha para fazer. No caso analítico, é uma sensação parecida. Pô, adoro concluir as tarefas que eu tenho para fazer, mas me deixa fazer isso no meu tempo. Não me pressiona, deixa eu elaborar e criar talvez essas tarefas, me aprofundar nelas, ter um nível de especialidade, né? Me especializar nessas tarefas, nessa atividade que eu preciso fazer e concluir elas, mas no meu tempo. Então percebe-se ali que o condutor e o analítico têm uma orientação para as tarefas, mas os dois, um diferente do outro, tem uma questão ali de mais rapidez e o outro de menos rapidez, certo? De mais tempo. Já os orientados para pessoas, que são os amigáveis e os expressivos, geralmente as frases que definem eles são expressivo. Pô, eu adoro me expor, adoro chamar a atenção das pessoas, eu gosto de atrair a atenção das pessoas e eu lido bem com colocar para fora o que eu sinto, ser mais espontâneo e tudo mais. Isso é uma pessoa mais analítica. Já o amigável vai num contraponto, mais do ouvir. Pô, eu adoro ouvir as pessoas, eu adoro entender o que elas estão sentindo, talvez aconselhar. Eu passaria horas, talvez, ouvindo as pessoas para depois dar um conselho. Basicamente, para saber se você é amigável, é assim, você é sempre procurado para dar conselho para as pessoas, para ouvir um desabafo, tá? Você provavelmente é amigável. Até no sentido de exemplos, né? O condutor, um grande exemplo de personalidade condutora é o Steve Jobs. Steve Jobs é um grande case de comunicador condutor, né? Tem uma orientação mais para tarefas, então não é o espontâneo, o que lida com o público, o engraçadão, não é esse tipo de pessoa, mas a gente sabe, o Steve Jobs é um grande case de comunicador, até pelo nível de palestra dele. Infelizmente, hoje em dia ele não é mais um comunicador, né? Não está mais entre nós, mas ele é uma pessoa que fez história entre os maiores comunicadores da face da Terra. Por quê? Porque ele tinha uma comunicação mais direta, uma comunicação que guiava as pessoas, que fazia as pessoas serem conduzidas por ele. Olha que legal, o condutor conduz as pessoas, entende? Então ele chama para ele e ele traz com os outros um nível de tanto, vem comigo que você vai ter resultado, que a comunicação traz esse impulso, entendeu? Esse ritmo como condutor, que é um ritmo mais rápido. Ok? E o Steve Jobs tem muito disso, né? Nas palestras que quem assistir vai perceber que ele tem essa comunicação mais rápida, talvez mais ríspida, é direta ao ponto, mas traz conteúdos que você fica assim, nossa, isso. Para você que talvez está curioso, né? Vocês aqui, acho que vocês já devem ter visto, mas o lançamento do iPhone é um case de palestra dele.
Já o analítico, a gente tem o caso do Bill Gates. Bill Gates é um cara que é mais calmo, ele é um grande palestrante, inclusive tem uma palestra incrível do TED dele, em que ele tem um nível mais calmo, uma fala mais calma, uma fala que vai para um nível mais racional, uma fala que vai para um nível mais de questões que vão fazer sentido na mente dos outros e que não são tão abstratas, entende? Então o analítico ele já vai mais com uma calmaria, mas ao mesmo tempo já aprofunda esse assunto, já deixa esse assunto mais técnico, mas não cansativo, entende? E o Bill Gates é um grande exemplo. No expressivo, a gente tem um case da Xuxa, um grande exemplo de expressiva, até porque a gente vê ali um pulso também, como o condutor, uma questão de rapidez, de espontaneidade, mas ao mesmo tempo ali tem um certo carisma no lado da brincadeira, de uma comunicação que dispara a falar, mas ao mesmo tempo faz com que o outro se sinta guiado, emocionado. Então o expressivo naturalmente causa essas emoções pela intensidade, pela espontaneidade, pelo entusiasmo na fala, muita energia às vezes, sabe? E já amigável, a gente tem a Madre Teresa de Calcutá, então é uma pessoa que é uma grande, um grande case quando a gente vai trazer uma pessoa amigável, porque traz essa questão da calmaria também. Então você percebe que o amigável é um pouco parecido com o analítico, tem também essa questão de uma lentidão, não no sentido pejorativo, mas no sentido de levar o público a compreender aos poucos. E legal que o amigável ele traz muito sentimento na fala. Então, amigável é aquela pessoa que aprofunda um sentimento, que vai trazer mais uma comunicação que faz o outro sentir no sentido de se emocionar, de rir, de às vezes chorar, de muitas vezes trazer algo mais poético, entende? Às vezes se torna até um pouco abstrato nesse sentido. Então, esses são os 4 perfis, né? Orientação para tarefas e pessoas e as 4 diferenças. Uma coisa que a galera deve ficar louca igual a gente ficou, ela fala assim, cara, mas eu tenho um pouco desse, um pouco desse. É legal também, não sei se cabe, se dá tempo, mas contar um pouquinho dos perfis secundários, né, que eu tenho característica de um e característica de outros, né. Eu lá no dia, eu fiquei muito em dúvida de 2 perfis, né. Então isso também é muito doido, porque a galera que tá escutando às vezes fala, cara, eu tenho um pouquinho de cada. Então também abordar isso, às vezes eu já ia até abordar, mas eu falo assim, algo que realmente no dia eu fiquei muito louco. Eu falei, cara, e agora? Show de bola. Na mesma linha? Na mesma linha. Então, os 4 perfis são os condutores, os analíticos, os expressivos e os amigáveis. Tem as suas diferenças, uns para as tarefas, outro mais para pessoas. Então, como você se sente energizado com tarefas, pessoas. Uns ali vai ter uma comunicação, vão ter uma comunicação mais direta, outros vão ter uma comunicação mais emocionante, mais sentimental, mais espontânea. Tem as suas diferenças. Mas o que é legal é, o que isso vai importar para minha vida? Né? Como que eu posso usar isso para o meu desenvolvimento? Como que entender como cada perfil funciona vai contribuir para a minha jornada? É fazer os cálculos. Se você tem um perfil condutor e você já se entende que tem uma comunicação, você consegue diagnosticar em você que tem uma comunicação que às vezes é rápida, que às vezes é ríspida, que pode ser entendida pelos outros como agressividade, é porque tem algum ali, que eu costumo chamar de trava, tem alguma trava na sua comunicação que tem deixado a sua comunicação falha para que você consiga ter bons relacionamentos com as pessoas. Essa trava, muitas vezes, não significa necessariamente timidez, mas é quando você, tendo o seu perfil, não tá tão consciente dele, e aí você vai para uma zona ali que não é legal, sabe? Uma zona negativa do seu perfil. Você se transforma, tipo, o lado ruim do seu perfil, entende? O pior lado do seu perfil. Então, um condutor, que é um perfil mais com uma comunicação mais direta e mais rápida, não tendo técnica nenhuma, ele provavelmente tende a ser agressivo, tende a ser ríspido, tende a ser superficial na comunicação. Eu já vi isso em um lugar. Veja só. Se você se sente assim, é porque tem alguma coisa para desenvolver. E a gente dá o nome, né, do perfil travado, tipo, condutor, você tá na trava, ou seja, tá inconsciente, tá sem desenvolver, então você provavelmente tá mais parecendo um impaciente do que condutor, né? Então tem essa comunicação impaciente. Qual que é a grande questão? É você entender essa sua trava. Uma vez que você entende esse seu lugar ruim do seu perfil, você quer fazer movimentos, né, para pegar o ápice dele. E aí o grande ponto é, você, nesse momento, você se sentindo inconformado com a tua comunicação, um movimento natural pode ser, o fulano ali fala de tal jeito, então eu quero ser que nem o fulano, eu vou modelar o fulano. Só que o fulano, por um exemplo, é analítico, certo? Será mesmo que você vai virar um outro perfil, se transformar em outra pessoa,
para ter uma melhor comunicação? Será que isso não vai ser muito desafiador para você? Para ficar até mais tangível, imagina você, analítico, observando um fulano ali que é expressivo. Então, o analítico tende a ser mais controlador do que quer falar, mais calmo, mais lento, mais racional na comunicação. E um analítico olhando para um expressivo e falando, eu quero ser que nem o expressivo, ele está assumindo para ele que ele quer deixar de ser ele para ser o outro. Exato. Entende? E é isso que causa essas travas, esses momentos onde você entra no pior lado do seu perfil, que é quando você não quer aceitá-lo, entende? E é legal que não é uma incapacidade, por exemplo, né, um perfil analítico, ver você se movimentando. Eu olhava, eu vi você e falei, deixa eu ver como que as pessoas se comportam enquanto você fala. Eu olhava pro lado, as pessoas queriam ir junto com você, sabe? Eu falei assim, ele tá levando a galera a andar com ele. Ele tá andando, a galera tá sentada, mas tá andando com ele, tá vivendo com ele, assim. E eu não ser assim não significa que eu não é bom. Não é bom. E não vai ser bom, no caso. Exato. Eu falei, poxa, legal, você só tinha entendido isso depois que você explicou os perfis. Eu falei, não é um ponto ruim não ser assim. Eu só não sou assim. Perfeito, né? Perfeito. Entende que quando você não aceita isso, você vai se travando, você vai se fechando, entende? Porque você tendo um perfil diferente do meu perfil, se você olha pra mim e fala, quero ser igual a você, e você não vai conseguir fazer isso, porque não tem como fazer, entende? Você vai querer ser alguém, não ser você mesmo, você não vai nem ser alguém, nem você mesmo, você vai ser o meio do caminho não tem resultado. Isso não cabe só em palestra, isso cabe dentro da empresa, né? Cabe em tudo. Cabe em tudo, né? Tipo, eu não posso querer ser expressivo, poxa, todo mundo gosta daquele cara, tipo, todo mundo se conecta com ele, né? E você tentar imitar aquela pessoa, você vai se frustrar. Muito. Um líder frustrado. Basicamente, você já sentiu um negocinho chamado cobrança? Pô, me cobro, me comparo pra ser igual àquele. Mas decidir ser igual a outra pessoa, ou seja, assumir o perfil da outra pessoa, usar as ferramentas que dão certo pra ela, não significa o sucesso de que essas ferramentas vão dar certo pra você. As ferramentas que uma pessoa mais expressiva utiliza para se conectar com a plateia não são as mesmas ferramentas que o analítico utiliza. E o maior problema é o analítico querer usar as ferramentas que o outro utiliza. Não tem resultado. Não vai ter resultado. Vai rolar ali você vai ficar inconformado com aquilo, você vai falar, comunicação não é pra mim. Enquanto se você parasse pra se aprofundar em você mesmo, em técnicas de comunicação, você encontrar o que serve pra você. E ia falar, eu não sou igual fulano, mas eu posso ser tão bom quanto ou até melhor, porque eu consigo usar técnicas que servem pra mim e que me fazem ser eu mesmo, ser bom no que eu faço, transmitir a minha mensagem, que é o mais importante, e ser admirado pelas pessoas, certo? Então, o condutor, voltando ao condutor travado, é quando ele tá no pior lado dele. Pode ser agressivo, pode ser ruim, e isso não é bom para as pessoas. Um analítico travado, a gente chama ele de fechado, né? Então, a pessoa que é mais analítica e se sente travada, ou seja, no pior lugar do perfil dela, ela vai evitar contato com as pessoas. Ela vai evitar se expor, porque, por que eu tenho que falar? Né? Às vezes eu tô aqui, eu tenho conhecimento, eu consigo fazer o que eu faço quietinho no meu canto, mas vou ter que falar com as pessoas, mas isso não é de mim. Então esse ato de se fechar, de se esquivar, de muitas vezes não querer se expor, pode te prejudicar. E aí eu posso trazer depois como prejudica. Um expressivo travado, ou seja, no pior lado dele, muitas vezes vai ser prolixo demais. Conta um monte de história, entrelaça as histórias, não dá fim pra nenhuma, ninguém entende o que falou. E geralmente, olha que maluco, as pessoas ainda assim se comparam com ele e falam, quero ser que nem ele. E o que o cara tem, às vezes, de expressivo, que a mulher tem, enfim, é só uma fala bonita, mas que na verdade não fala nada. O expressivo é o que mais cai nesse buraco, que fala bastante, mas ninguém entende nada, mas todo mundo fica assim, porque é mais espontâneo. E não sei porquê, na verdade eu até sei, a mídia colocou na nossa cabeça que o espontâneo é um bom comunicador. Que aquele que pega e grava um story na hora, que aquele que pega e fala na hora, que improvisa na hora, é o melhor comunicador. E aí eu digo pra você, reveja teus conceitos, meu. Porque a gente tem cases incríveis de comunicadores que não tem essa espontaneidade, você está se cobrando à toa. Entende? E o analítico tem dessas, né? Muitas vezes, porque ele quer ter o controle da situação. E ele fala assim, mas eu não sou espontâneo que nem o fulano, então nem vou falar, meu. Nem vou falar. Por que eu tenho que falar? Não vou ser igual o fulano mesmo? Não tem dessa. E por fim tem o amigável, né? O amigável travado, ou seja, fora do perfil dele, ruim. Ele é mais um inseguro, né? Ele é inseguro. Será que as pessoas vão pensar nisso? Será que vão pensar naquilo? Fica muito no campo do tipo, vou ser julgado, nem vou falar, não sei se eu falar algo errado. Então, o grande movimento é você destravar esses perfis, é você realizar este cálculo, é o que vai servir para a tua vida.
Pô, se o condutor tem um grande ponto forte de conduzir as pessoas com esse tom rápido, com essa firmeza, com essa rapidez, né, na fala, mais faz sentido você ser um maestro, e esse é o nome que a gente dá a um condutor, do que um impaciente. O maestro é aquela pessoa que guia o público. Então o condutor, muitas vezes, se comunicando, ele pode ter esse tom firme, essa voz com rapidez, esse ritmo que traz aos outros um impulso, entende? Mas não adianta, condutor, você chegar nos outros e falar tudo que você quer falar. Não adianta você despejar todo o seu conteúdo sem trazer para o outro um porquê você está trazendo aqui. Eu costumo dizer, trazer isso para líderes condutores, né? Quando eu falei de fazer o cálculo, é mais ou menos assim, ó. Imagina um condutor que tem uma comunicação mais ríspida, mais rápida, agindo ou trabalhando ou comunicando com um amigável, que é muitas vezes mais sentimental. Então o condutor chega na sala e dá uma bronca, o amigável vai sentir aquilo por semanas e provavelmente não vai falar com o condutor que sentiu aquilo. Entende? Então, se coloca nessa situação, você que é condutor e tá travado, para você ser um maestro, é basicamente entender assim, pô, peraí, eu vou chegar, não vou deixar de ser eu vou ainda ter esse tom rápido, essa voz firme, etc, mas eu tenho que entender que eu tô me comunicando com uma pessoa de um perfil diferente. Como que eu vou trazer para minha comunicação um sentimento? Como que eu vou trazer para minha comunicação uma base do que eu tô falando e não só sair, chegar ali e despejar alguma coisa, certo? É o que a gente vê no analítico também. O analítico, quando destrava, quando vai para esse caminho bom do perfil, a gente dá o nome de especialista. Porque muitas vezes o analítico, ele chega aí, sei lá, mostra um gráfico, mostra um estudo, mostra alguma coisa e espera que a pessoa entenda sozinha, né, do que ele está falando. Então, para ele estar no ápice do bom do perfil dele explica as coisas. Se aprofunde nessa explicação e mostre para as pessoas o porquê que você está explicando aquilo. Estou te apresentando um estudo aqui, mas é porque na tua vida você passou por isso e eu quero trazer esse conhecimento para que você possa ter resultados. Entende? Então, o analítico ele não precisa ser a pessoa que grita, que pula, que é enérgica, que se mexe todo, mas com a seriedade dele, com a calmaria, ele vai ser um especialista no que ele está falando. Ele vai poder aprofundar aquilo, ele vai se sentir no controle da comunicação, mas vai entender que as coisas talvez não são tão óbvias para as outras pessoas. Vai poder se aprofundar naquilo. É engraçado porque os analíticos parecem os que menos falam, mas coloca um analítico para falar sobre o assunto que ele ama. Ele vai falar por horas, entende? Então, esse é um caso. Já os amigáveis, né, que é aquele tipo de pessoa que às vezes é muito segura, muitas vezes você precisa encontrar, você que é amigável, encontrar sobre as emoções, o que te faz se sentir no ápice desse sentimental e fazer às vezes as pessoas entenderem que elas podem sentir. Então, o amigável tem um grande talento de fazer as pessoas sentirem, mas às vezes ele não se permite isso, porque ele acha que ele vai errar, porque fica uma dúvida na cabeça dele se vai valer a pena ou não falar aquilo. As pessoas estão esperando para ouvir. Eu costumo dizer, muitas vezes na tua plateia tem alguém ali que está esperando ouvir a tua história. E você não conta a tua história. Você não conta a atitude. Porque minha história não é importante. Como assim não é importante? Você viveu anos da tua vida desenhando essa história e ela não é importante. Não passei por nenhuma dificuldade nem nada. Ok, mas você tomou atitudes que mudaram a tua vida. Às vezes alguém está precisando ouvir tua atitude para mudar a vida dela também. E aí você fica com essa insegurança, vão me julgar e tal, e você poupa você mesmo de ter mudado a vida de alguém. Então esse é o sentimento que às vezes o amigável sente. E se libertar disso e contar uma história pessoal e acreditar que você pode ser um grande ponto para você deixar de ser inseguro e se tornar encantador. Certo? Esse é um perfil destravado do amigável. Ele pode ter uma boa comunicação a ponto de encantar as pessoas. E o expressivo que fala tanto, né? No entanto que aqui agora você já sabe qual que é o meu perfil. Mas espero estar destravado, porque eu estaria aqui falando um monte de coisa e não conectando nenhuma, eu seria um expressivo travado. Mas se tudo está fazendo conexão, que fica aqui a grande lição. Um expressivo, ele vai gostar de contar história. E eu te contei várias já aqui, né, nas suas perguntas. Ele vai gostar de contar uma história, mas não se esqueça de conectar essa história com algo real para a pessoa aplicar na vida dela. Que é o que eu geralmente trago aqui. Eu não vim aqui só falar da trilha da comunicação dos 4 perfis. Eu vim aqui para despertar em vocês como então fazer esses cálculos. Peraí, lá na minha empresa tem um amigável. Como que eu vou me conectar com ele? Eu sou um vendedor mais analítico. Como que eu posso vender bem sendo analítico e não expressivo? Tua história. Cara, eu costumo dizer, tá? E é porque, não é porque eu tô falando da boca para fora, é porque eu sei disso. Estudei sobre isso. Os melhores vendedores, aliás, grandes vendedores, sim, hiper conhecidos, hiper de resultados, são condutores e analíticos.
que são pessoas mais orientadas a tarefas, que são pessoas que não querem tanta gente, sabe? Gente perto. Deixa eu concluir essa tarefa. Que encaram vendas como tarefas. Era assim que eu encarava. Era exatamente assim, tipo, tá, mas assim, eu encarava que eu não podia dar errado, né? Eu tinha uma casa, eu tenho uma esposa, né? Então, eu falei, eu não posso dar errado. Então, o que eu preciso fazer? Assim, a venda tem que acontecer. Aí, o perfil analítico sem saber, vou estudar sobre vendas. Qual que é a técnica? O que eu tenho que fazer? É o rapport primeiro? Quais são as perguntas que eu faço? Então, eu comecei a estudar a técnica porque eu me sentia seguro na técnica. Então, não importava o caminho que ele fosse. Eu sabia para onde ele estava indo, porque a técnica estava comigo. Mas é o meu perfil analítico desmapeando tudo, mapeando todo o cenário para onde ele ia. Ele nunca ia correr, porque eu estava tranquilo, porque aí já entra um perfil comportamental, tipo, tarefa dada, tarefa cumprida. Eu tinha que entrar, tinha que fazer uma venda. E eu não tinha, até mesmo esse perfil, eu não me sentia culpado de tomar um não. Eu sabia, na minha cabeça, Teus cálculos. Os meus cálculos, eu sabia. Suas assim, análises. Eu falei, então, peraí. Geralmente eu tomo 10 nãos para tomar um sim. Então, preciso visitar mais empresas. Porque eu preciso tomar esses 10 não rápido, porque eu sei qual que é a minha média. 10 não para um sim. Perfeito. Então, tava comigo isso sem eu saber que eu era o analítico, né? Isso me deu muito mais calma depois. E tranquilidade, né? Primeiro eu entendi qual é o meu perfil comportamental, né? E com vocês eu aprendi meu perfil de comunicação. Perfeito. Que é totalmente diferente, mas que entrelaça toda uma história, né? Eles são diferentes, porém complementares. Exato. E o ponto que fica aqui de máximo aprendizado dessa conversa de perfis e que sirva para a sua vida, você que está nos ouvindo e assistindo, o ponto é fazer os cálculos é o que mais importa. O cálculo de como você então vai estudar com quem você está falando, porque agora já não fica mais em quem é você, mas sim quem é o outro. Exato. Como você estuda, pensa sobre o que você fala para que essa mensagem chegue no outro de perfil diferente, de uma forma que ele te entenda. Essa é a primeira lição. E a segunda lição é como que você utiliza o teu maior talento do teu perfil para fazer algo bom. Pensa na realidade. Isso não tem de perfil não, tá? Isso é realidade. Vendas é sobre processos. Sim. Venda é processo. Se você erra um processo de venda, mas aquele fulano ali, meu amigo, fala, vendeu. Tudo bem. Pode parecer até intuitivo, espontâneo, mas teve algum processo ali. Talvez ele desconheça isso. Mas se pegar um analítico para avaliar o que aquele cara fez, o analítico, fez isso. Então, venda é processo. Você usou o seu máximo ponto forte de analítico na tua comunicação para desenhar o processo comunicacional de vendas. Então, naquele sentido, você já estava se destravando. O pior seria, que é o que é mais comum, os analíticos que precisam vender, olhar para os expressivos que vendem contando história, que, fechou, entendeu? Que pode ser, não é uma regra, mas que pode acontecer. E aí ele trava aí. O analítico olha o expressivo vendendo, vê que o expressivo vende mais espontâneo e fala, eu não vou ser igual ele, então venda não é para mim. Não tem dessa. Venda é para todos. Todos podem vender, assim como venda é só um exemplo, assim como todos podem liderar, assim como todos podem se expor e palestrar, assim como todos podem gravar um vídeo, assim como todos podem gravar um áudio, assim como todos podem escrever. A questão é, alguns perfis vão lidar com aquilo de forma mais natural, é um pouco natural dele fazer aquilo. Veja, é natural para um expressivo, por exemplo, gravar uma live. Porque live, veja, olha, pensa no ambiente. O ambiente live, a ocasião de comunicação live, é uma ocasião onde você precisa ser espontâneo. Qual é o perfil que lida bem com a espontaneidade? O expressivo. Agora, vamos colocar um exemplo de um analítico para fazer uma live, certo? Primeira coisa que pode acontecer, peraí, eu sou analítico, fazer live, não sou essa pessoa. Mas se você se preparar para essa live, criar um roteiro, um processo de comunicação que você torna aquilo mais controlado para você. Maravilha, você pegou o teu perfil, se adaptou ao ambiente. Às vezes você vai ter que se adaptar ao ambiente, Só que às vezes você pode ter escolha. Se você conseguir escolher teu ambiente, talvez o analítico escolha não fazer uma live, mas sim fazer um vídeo gravado. Porque tem mais sobre controle dele. E aqui já fica um ponto de questionamento sobre os perfis, que é uma das lições principais que vocês vão se lembrar bem. A gente se comunica em diversos ambientes, em diversos lugares, em diversas ocasiões, a gente precisa se comunicar. Tanto um áudio no WhatsApp, quanto um vídeo, quanto uma live, quanto um texto, quanto às vezes uma reunião, certo?
Alguns perfis vão ser naturalmente melhores em algumas ocasiões de comunicação. Não é impossível que você domine situações de comunicação que você não é tão bom, você pode se tornar bom naquilo. Mas o ponto é, será que parar para pensar na tua vida, se você está no lugar certo, no lugar errado, não pode ajudar você? Vou dar um exemplo. Ou ajudar a tua equipe. Muitas vezes, e isso com empresas, né? A gente atende empresas e vê isso muito claramente lá. As pessoas têm um processo de que tem que mandar um e-mail, certo? E aí tem que ter uma comunicação por e-mail. Só que a empresa está diagnosticando que os e-mails não estão bem escritos, os e-mails estão demorando para ser enviados, não está rolando aquilo ali. Aí começa a olhar para a equipe. Vai ver os perfis comunicativos da equipe, são a maioria expressivos. Expressivo é espontâneo, lembra disso? Pô, o expressivo gravar um áudio, fazer uma videoconferência, seja o que for, é muito mais legal, porque tem pessoas, né? Dá muito mais energia do que parar para escrever um e-mail. Eu que sou expressivo, eu procrastino muito para escrever e-mail. Por quê? Porque eu não suporto aquilo, entende? Então, aí a empresa vai lá e fala, por que tá dando errado? Não é porque você está com as pessoas erradas. Não é porque às vezes o escrever e-mail é errado. Mas é porque o processo, o ambiente daquilo pode estar não bem alocado. Aí vai lá, a empresa mudou e hoje em dia a proposta comercial não é mais enviada por e-mail, mas os caras gravam um vídeo, tipo, não é só um escrito da proposta comercial, é um vídeo do cara apresentando a proposta e, pô, fica super persuasivo aquilo e aquele vídeo é enviado, entendeu? É enviado pelo WhatsApp, por exemplo, que é o maior contato da empresa. O e-mail era tipo assim, porque as outras empresas fazem. Entendeu? Então, questionar o teu ambiente pode fazer você se tornar um melhor comunicador. Pode fazer você chegar no seu máximo. E isso foi um caso de uma empresa questionando a própria equipe. Mas você pode se questionar isso. Às vezes você coloca metas para você coloca a tua régua num nível que você não vai atingir. Ou que você, pelo menos, vai doer muito para atingir. É o que eu falo da zona do trauma. Não vale a pena, entende? Pô, eu coloquei a meta que eu tenho que fazer live toda semana para vender o meu produto. Pô, aí você é um analítico. E você está se cobrando de uma coisa que não é você, entende? Aí você faz uma mudança, em vez de fazer live, você escolhe escrever os seus textos que você ama escrever. Pois você vai vender muito mais, porque você vai ser você. Você vai estar no teu ambiente, você vai estar feliz com aquilo. Então, muitas vezes, mudar o teu ambiente pode fazer toda a diferença na comunicação, porque o teu perfil pode ser ele mesmo ali, entende? E aí, com isso, você pode ter mais resultado. Enfim, eu chego aqui não só para falar sobre os perfis, então. Não só para falar que existe, mas para que você faça um cálculo na tua vida. Cálculo de com quem você está lidando, quem é você, como que você pode sair de uma trava, que pode ser natural para você travar, para uma destrava, que é quando você entende que você pode chegar num ponto máximo do teu perfil, e principalmente, quais são os ambientes do teu perfil que você pode ser melhor. E mudanças que você vai provocar na tua vida. E você consegue identificar, como você faz vários treinamentos em empresa, né, em company, você consegue identificar algum padrão tipo de problemas de comunicação? Tipo, poxa, eu vou, cada 10 empresas que eu vou, se vocês o Barra Analítica, de cada 10 que eu vou, cara, é certeza que vai ter um problema, porque esse problema de comunicação é padrão. Tem algum? Assunto sério. Toda empresa cresce ou morre porque tem problemas ou não tem problemas com comunicação. Ponto. Vamos lá. Primeiro ponto. Uma empresa para sobreviver precisa do quê? Você sabe isso bem. Vender. Como que a gente vende alguma coisa? Não só comunicando, mas se relacionando, né? Aliás, o ser humano nasceu, viveu, evoluiu e precisou em todas essas etapas da sua vida, da sua história, se comunicar. Se não fosse pela comunicação, a gente não estaria aqui. É por isso que eu digo que comunicação é uma ferramenta de sobrevivência. A gente não sobreviveu só há tantos anos porque a gente tinha arma, mas porque a gente soube discutir sobre como elaborar uma arma. Faz sentido? Então a comunicação é a própria arma. Que a gente pode criar guerras e usar ela para uma guerra ou usar ela para paz. Entende? Então, contextualizando como a comunicação é importante na evolução do ser humano e vai estar em todo lugar sempre. Até quando a gente cria um robô para se comunicar, a gente está ali criando um padrão de comunicação. Sim. Comunicação está em tudo, de fato. Quando a gente vai estudar isso numa empresa, a gente começa a ver. Uma empresa é o quê? Senão um grupo de pessoas com um objetivo em comum. Se elas não se comunicam sobre esse objetivo em comum, o que vai acontecer? Ninguém sabe para que objetivo está indo. O que acontece? Destoa. Aí tem ali uma crise, e aquela crise pode gerar até murmurinhos do tipo, mas o fulano falou tal coisa, mas não é isso aqui, mas não é aquilo ali, pá. Cria ali um ruído de comunicação. Esse ruído é um pecado para a empresa, um pecado que às vezes pode desmanchar a equipe inteira. Então, não está só no momento que você vende seu produto,
mas está no momento que você se relaciona com as pessoas do seu departamento, como você, enquanto líder, engaja ou não engaja a tua equipe, e muitas vezes a tua empresa comunica para a própria equipe, e isso é o que a gente chama de cultura, por que as pessoas estão lá. A cultura sempre vai existir, né? Se você, como dono, não está direcionando, alguém está direcionando essa cultura, né? Perfeito. Ou a sua, ou alguém vai implementar E ela. como direciona, se não for pela comunicação? Exato. Então, já respondendo você sobre dores de empresa, eu digo, a empresa morre porque tem problema de comunicação. Até um posicionamento no mercado, a comunicação. Sim. Então, vai fulano de tal que bombou e eu, empresa, fiquei ultrapassado. Beleza, o posicionamento dele foi melhor que o teu, comunicação. Então, a empresa vive ou morre porque de comunicação. E os grandes pontos que matam uma empresa sobre comunicação é o relacionamento interno entre a equipe, é a falta de direcionamento por parte da equipe, um líder não consegue direcionar, a falta de engajamento, ou seja, a falta de... não consegue enxergar o porquê que está lá, que é de fato entender essa cultura, não consegue transmitir ou compartilhar ou tornar em evidência, fazendo com que as pessoas entendam o que a empresa está vendendo. Então tem uma grande... não consigo explicar o meu produto, não consigo explicar o meu serviço, ninguém entende o que eu estou fazendo. Falta de preparo para negociar aquilo, então empresa morre por conta desses problemas. Não sabem as pessoas, muito provavelmente que têm esses problemas, que enfrentam essas dificuldades, não sabem como usar a comunicação estratégica para solucionar aquela dor. Se cria essa ideia de padrão, talvez a gente tenha sido um pouco egoísta aqui, né? Porque a gente sempre aproveita algo igual você tá aqui para aproveitar pra gente nossas dúvidas. Quando a gente pega para falar do geral, igual você falou, pensando no público final que tá assistindo, geralmente qual que é a dor padrão de quando o cara procura a tua escola de comunicação? A gente usou as nossas aqui como exemplo, mas tem outras, ou tem uma outra que é muito maior do que a gente acabou abordando aqui. Geralmente quando a galera te procura, qual que é a principal dor ou o principal mito que ele vem para, sei lá, desmistificar algo do tipo? Sobre dores, né? A maior dela é muitas vezes as pessoas perdem oportunidades por não conseguirem se comunicar tão bem quanto gostariam, não é nem que deveriam. Elas gostariam de ter uma comunicação melhor, não conseguiram atingir o que elas esperavam delas mesmas, tipo expectativa versus realidade, não consegui chegar no que eu desejava, ou perdi uma oportunidade. Isso acontece quando você provavelmente tem uma timidez ou é muito contido, se esquiva dessas situações e às vezes vai ter que se expor. E eu te afirmo, se você se esquivou até agora e você espera ficar se esquivando, alguma hora você vai ter que se expor. E aí nessa hora de se expor, você pode perder uma grande oportunidade da tua vida, entende? Se você não se preparar para isso. Então são as pessoas que se esquivam, não encontram um jeitinho de fugir da comunicação e às vezes elas são desafiadas e não conseguem falar. Então vão lá e procuram conhecimento. Ou pessoas que às vezes têm essa dor, como você disse também, no caso a sua, que elas falam, mas não se percebem compreendidas pelos outros ou percebem que os outros não gerou aquele vínculo, aquela conexão. Então ela entende que ela pode lapidar essa comunicação dela. Mas tem vários casos, cara. As pessoas que buscam a gente por dificuldade em relacionamento, por exemplo, que é muito comum. Pessoas que buscam a gente por, não entre casais apenas, mas com filhos. Então, eu tenho uma comunicação com meu filho e me percebi, ele executando um padrão... Bom, sabe que é o exemplo do pai, da mãe, enfim. Executando uma comunicação que eu vejo que é um erro meu, e ele tá ali seguindo um exemplo errado meu. Então, eu preciso mudar a minha comunicação. Pessoas, né, no caso também, que buscam comunicação para conseguir vender um produto, então ele sente que a comunicação não está encantando o cliente, não está gerando conexão, então ele precisa entender quem é ele, que produto é esse, como apresentar isso de melhor forma para um cliente. Pessoas que às vezes entram em desafios de carreira, então às vezes são promovidas e precisam agora lidar com uma equipe, então não sabe como liderar essa equipe. E sobre liderança existem várias competências incluídas, enfim, relacionadas, várias regras, várias questões de liderança, mas liderança é pura comunicação, processo de comunicação, inclusive. Então são essas pessoas que muitas vezes ou perderam uma grande oportunidade ou estão deixando de aproveitar oportunidades porque não estão preparadas por aquilo, entende? Gui, pra gente caminhar pro fim aqui, você vai ter que vir uns 4 podcasts, tá ferrado. Eu pronto. separei um monte de coisa, mas vai ser impossível te perguntar tudo. Eu queria que você falasse também da importância de ouvir, né? A gente tá aqui muito do jeito que a gente se comunica. Acho que ouvir também é uma baita de uma comunicação. E como que a gente, principalmente acho que, na verdade, o meu perfil e o seu, como que a gente tenta desenvolver isso um pouco melhor, né? Fala um pouco disso, da importância de ouvir também, de estar presente naquela comunicação de fato, sabe? Boa. Ouvir é decidir ouvir. Primeiro por aí, né?
Muitas vezes a gente se coloca no papel de ouvinte, mas a gente não decide ouvir. Então a gente ouve, mas não escuta. Entende? Então, se colocar no papel de ouvinte é, de fato, estar presente ouvindo. E esse ouvir vem muitas vezes como uma habilidade fundamental até para que a sua comunicação seja melhor com as pessoas. Falei dos perfis aqui, né? A primeira pergunta em alguém que é inteligente, deve ter feito internamente pô, mas como que eu entendo então, como que eu identifico os perfis dos outros? Que eu acabei de falar, né? Falei agora há pouco. Você tem que calcular a tua comunicação com outro perfil. Uma pergunta que pode ter surgido para alguém muito inteligente tá, mas como que eu descubro o perfil do outro? Ouvindo o outro. Por que não começar a tua comunicação com uma pergunta? Pergunta, né? Por exemplo, a pessoa está interessada no teu produto, que é um copo, certo? Você vem, Gui, eu quero saber sobre esse copo que a tua empresa vende. Aí eu pergunto, mas o que você valoriza na tua vida, na tua casa, para ter um copo tão bonito quanto esse? Cara, eu valorizo estar entre amigos, sabe? Eu faço muito encontro com os meus amigos, a gente tem papos que são profundos, a gente fala sobre a vida, são amigos de infância, sabe? E muitas vezes eu me emociono, então eu quero trazer para eles a melhor experiência na minha casa. É por isso que eu quero os melhores copos, as melhores decorações e tudo mais. Só de te ouvir essas frases, por exemplo, eu já consigo ter indícios de qual pode ser o teu perfil. Então é nesse momento que, ouvindo você atentamente, a importância do ouvir, no primeiro momento da comunicação, eu consigo adaptar minha comunicação com você para utilizar a rota que uma pessoa do teu perfil gostaria de conversar, né? Então, muitas vezes eu tomo um rumo na conversa que você adoraria ficar conversando comigo, é quando vê, já vendi o copo para você. Mais ou menos isso. E isso é pura técnica. Técnica de entender o perfil do outro, é basicamente aprender a ler as pessoas. É uma coisa que a gente gosta muito de ensinar. E, por fim, a questão do ouvir vem muitas vezes entender se a tua mensagem vai ou não contribuir com as pessoas. Eu falei agora há pouco. Um grande erro das pessoas é, no momento que precisa se comunicar, falar o que quer falar. Pô, eu tenho isso para falar? Eu acho que eles esperam ouvir isso, não sei, mas eu vou lá e vou falar. Então é mais ou menos um se comunicar para as pessoas. É tipo, você aí, eu aqui, vou falar o que eu quero falar. Entende? Se eu faço um movimento contrário e quero ouvir as pessoas antes mesmo do que eu tenho para falar, vou dar uma palestra, não vou chegar lá e dar palestra, vou perguntar, mas o que o público espera ouvir disso? Faço uma pesquisa com esse público, ou com, enfim, o host do evento, da palestra. Quando eu paro para ouvir o que aquelas pessoas querem de fato sentir, querem aprender comigo, eu passo a entender que no meu discurso, que na minha palestra, que no que eu tenho para comunicar, eu vou utilizar as palavras, as frases, eu vou trazer o que os outros querem de mim. Entende isso? E isso é um ato de respeitar o seu público. Então, saber ouvir é saber ler as pessoas, é primordial para que você tenha uma estratégia muito legal na tua comunicação e, ao mesmo tempo, saber ouvir é o grande caminho para que você possa mostrar o teu respeito pelo público. Vou te falar uma verdade para fechar esse assunto. Você pode falar pouco, falar muito, falar nem tão bonitinho, nem tão, né? Sei lá, às vezes não foi tão claro, mas se você mostrar o teu respeito pelo público, pelo tempo do teu público, e quando eu falo público, não estou falando de palestra, estou falando de você que está assistindo aqui, estou falando de alguém que vai estar na tua vida, às vezes numa reunião, se você mostrar esse respeito a ele, ele vai pelo menos falar assim, opa, valeu a pena ouvir ele. Tá, não foi, mas valeu a pena ouvir ele. Eu acho tão legal esse negócio que a gente começou a viver agora a comunicação com vocês, o quanto que a gente faz algumas coisas no automático, né? A gente é de vendas, assim, insuportável, a gente só pensa em vendas, a gente ama vendas. E a gente sempre falou nos eventos, ou que a gente, nos nossos treinamentos de franqueados, que for, você quer vender? Deixa o teu cliente falar. Sabe, tipo, ele vai te dar todas as dores dele, ele vai te dar todas as frustrações que ele já teve, as expectativas que ele não alcançou, ele te deu um mapa do caminho para você vender. É verdade. É verdade, pensando nisso, é isso. É sensacional. O próprio método Spin Selling, ele é baseado em toda pergunta. Pergunta de intuição, tirar o máximo de informação do possível cliente, porque ele tem que falar. Ele vai te dar todo o mapa de tudo que você precisa fazer, do que, como, aí pro meu perfil sensacional, que gosto de conduzir ainda, o cara me deu tudo, como se fosse mastigado de alguma forma, fica muito gostoso. Aí você pega para um cara que é analítico, ele também deu tudo pro cara mapeado de como ele vai fazer a venda, sabe? Sim. Então é sensacional ouvir. E pra galera que é do nosso nicho, cara, ela é muito legal entender o perfil do cara, saber tudo do cara, mas saber ouvir também para fazer venda pra gente sempre foi sensacional. Quando a gente escuta o cara, a gente faz a venda.
Já tá a tua resposta aí. Tem muita pergunta. Cara, é verdade, tem muita pergunta. Mas nós vamos sair daqui gravar uma meia-noite. segunda edição. Que agora eu tenho conteúdo pra gente fazer live, a gente tem conteúdo pra fazer outro podcast, a gente tem conteúdo pra fazer um monte de coisa. Estou à sua disposição. Gui, obrigado de coração por ter vindo aqui. Obrigado de coração também, de alguma forma a gente se conectou, apareceu na nossa vida aí, tá sendo um divisor de águas. A gente sempre falou, cara, como que a gente faz para alcançar tal lugar? A gente sempre quis chegar em tal nível de empresa, a gente chegou. Aí a gente quis algo a mais. E agora a gente está procurando de novo, cara, como é que a gente sai desse padrão que a gente está? Como é que a gente dá um passo acima? Vocês estão sendo esse divisor de águas pra gente. É justamente na parte de comunicação. A gente chegou numa época, a gente falou, a gente é uma empresa X. Como é que a gente faz para chegar em tal nível? A gente foi na parte de cultura. Então, algo que, por mais que hoje a gente se fala muito, todo mundo escuta o tempo todo, eu não acreditava em cultura. Eu não acreditava em missão, visão e valores, falava, isso aí põe no site, ninguém vai olhar. E quando a gente começou a entender, foi quando a gente cresceu um nível acima. E agora, quando a gente quer crescer de novo, a gente fala, cara, como é que eu faço? Como é que tá o divisor de águas? Está justamente na nossa comunicação. Não só de fala, mas de comunicação de fato, de posicionamento, de empresa e tudo mais. Está sendo de novo um divisor de águas. Então, muito louco estar convivendo com vocês. Igual eu falei no curso, eu falei, se vocês não gostou da gente, tão ferrado, porque vai ter que aturar a gente de qualquer jeito, porque a gente gostou demais. E tá sendo muito foda, sabe? Então, obrigado mesmo. E obrigado por estar aqui. Obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. Aí você viu que a gente ficou quietinho. Fala, cara, fala. Deixa a galera escutar isso aí que tá muito louco. Eu adorei. Obrigado também, né? Tipo, pra mim é importante. A comunicação tem sido muito importante pra mim, né? Por ser uma pessoa mais quieta. Entendi por que eu sou mais quieto. Os momentos certos de falar. E isso me ajuda como líder, porque eu falo diretamente com o meu time. Com os líderes, eu lido direto com eles. E saber me comunicar com cada um tem feito a diferença. E isso não é só na D3B. Eu falo para ele, não importa a empresa que eu caí, né, que a gente abrir junto, eu vou conseguir liderar as pessoas, eu vou conseguir direcionar as pessoas, porque a comunicação ficou mais fácil entender. Igual você falou, faça perguntas. Então, todo mundo que eu vou falar, fazer um one-on-one, né, eu pego essa pessoa, faço perguntas para te peguei, pergunta certa. Sei seu perfil. E consigo conduzir, e essa pessoa ela sai energizada para fazer o papel dela bem feito, né? E isso é importante. Então, não só na D3B, como qualquer empresa que a gente tiver, isso está sendo importante. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por fazer parte disso. Vou falar só mais uma. Você viu que a gente gosta de trocar e de ir mudando tudo. Quando a gente começou a conversar, a gente falou, cara, a gente pegou algumas coisas de vocês, conectou. Hoje a gente segue um norte vamos dizer assim, de apresentação. Mas não é bem uma apresentação, mas um passo a passo. E o quanto que a gente colocou todos os perfis lá dentro. Porque não tem como eu replicar também. Vou fazer uma reunião com você, eu tenho 8 reuniões no dia, não dá pra fazer uma específica pra você e tudo mais. A gente conseguiu colocar todas as comunicações, todos os perfis no mesmo local. Perfeito. Então, eu vou te atingir de alguma forma se você é analítico, eu vou te atingir de alguma forma se você é mais amigável. Então, o quanto que a gente está disposto a aprender com vocês, o quanto está sendo bacana, cara. Eu sei que eu pareço puxar saco, mas quando a gente gosta exagerado. Demais. Não rasga seda pra ninguém. É exagerado, cara. Vocês são muito foda. Vocês também, aliás, pela forma como vocês defendem e com atitude, né? Porque não é só defender na lábia, né? Mas vocês mostram e com atitudes como vocês defendem o conteúdo que tem valor, principalmente compromisso com as pessoas que seguem, que acompanham vocês. Vocês são fodas por tomar uma atitude de trazer, obviamente, me trazer, vocês lisonjeado, mas por trazer tantas pessoas e por compartilhar tanto conhecimento de vocês que provavelmente, sem dúvida nenhuma, na verdade, muda a vida de empresas. Mas aí o mais legal, que muda a vida de pessoas por trás de empresas. Então, o que vocês fazem é fenomenal e isso me inspira muito. Inclusive, não venho aqui apenas pelo meu carinho a vocês, mas é por me juntar a vocês nessa missão de possivelmente mudar a vida de quem está assistindo, entende? E você trouxe algo agora para trazer uma mensagem final até minha, assim, de agradecimento a vocês também. E eu vou agradecer a minha vinda aqui, o convite de vocês e ficar aberto para os próximos, com uma frase que remete muito ao que você disse agora, sabe? Você quer alcançar um próximo nível, vocês querem alcançar um próximo nível. E muitas pessoas não se veem doendo, né? Com a dor do tipo, eu não consigo, não dá. Mas muitas pessoas se colocam, muitas pessoas estão em momentos em que elas querem atingir mais, que elas querem mais. E mais no melhor dos sentidos mesmo, elas querem conquistar mais, elas querem ajudar mais. E esse próximo nível, esse sucesso, muitas vezes até esse ganho financeiro, essa diferenciação, essa transformação na vida dos outros,
pode estar na comunicação que você ainda não desenvolveu. Então esse é o grande chamado para você desenvolver, porque se você desenvolve a sua comunicação, se você desenvolve muitas vezes esse nível tão profundo, estratégico, de se relacionar com as pessoas, você consegue encontrar pelo menos a ponte para subir esse degrau que você tanto quer subir. Perfeito. Galera, obrigado de novo, Gui. Vai ter parte 2, parte 3. Muito bem. É isso, meu querido. Obrigadão. Obrigado. Conta com a gente. Obrigado.